E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Todo mundo me ouve bem? Áudio tá ok, imagem tá ok? Me confirmem, por gentileza, tá bom? Tudo ok, tudo ok? Boa noite, boa noite. Deixa eu dar uma boa noite aqui de vocês, né? Pera aí. Show de bola, show de bola. Já temos por aqui a Ana Cláudia Rodrigues, Daniel Souza, Ezequiel Moraes, Francisca Aldenise, Francisca Angerline, Jeane, Joselândia, Leda, Luana, Maria Gerlândia, Maria Larícia, Naelma, Rivanilda, Italiciana, olha aí, só o nome de aprovado, né? Gente, mais uma vez, né? Boa noite aí para vocês, pontualmente aqui, 7h30, tá bom? Começando aqui a nossa aula, nossa programação de hoje, né? Acredito que todo mundo esteja um pouquinho cansado, né? Um pouquinho cansado da rotina, mas todo mundo sabe aqui que essa semana tem feriado, viu, pessoal? Essa semana tem feriado, ninguém sabe até o momento aqui, eu sou Calcaia Fortaleza, né? Enfim, se vai ser imprensado ou não, que a gente gosta, né? Não faz mal a ninguém, tá bom? Mas de antemão, sempre é bom um feriadozinho para descansar, né? Passear um pouquinho e estudar, por que não, né? Estudar porque a gente tem editais abertos, né? Editais muito importantes e a gente vai também separar aí um tempinho para estudar, né? Todo mundo aqui quer ser efetivo e, pessoal, é muito bom ser efetivo, é uma experiência única. Vou deixar para falar mais no final aí um pouquinho também dessa experiência, tá bom? Mas de antemão, muito feliz de poder estar aqui com vocês, tá certo? Principalmente porque estou aqui pelo IB Concurso, tá bom? O IB eu até brinco falando, né? O IB já ganhou aí meu coração, a gente sempre ter, né? Na verdade, a gente já tem duas parcerias, né? Já dois projetos, enfim, e agora continuando aqui praticamente o terceiro projeto junto com vocês, focados na parte da pedagogia, principalmente, pedagogia e professor polivalente, tá bom, pessoal? Então, inicialmente, né, já me apresentei, professor Gabriel Corrêa, professor, eu não gosto muito de falar títulos, pessoal, porque assim, parece que a gente tá, né, enfim, mas é bom falar, né? Então, sou professor mestre em humanidades, tá bom? Sou professor efetivo da Prefeitura de Fortaleza, tenho essa experiência, né? Finalizei, na verdade, o estágio probatório, que é o perrengue chique que vocês também vão passar, né? Eu digo que é perrengue chique porque depois que você passa no concurso, você jura que já é 100% efetivo, né? E aí vem o estágio probatório para baixar sua bolinha e dizer que você vai passar 3 anos sendo avaliado, né? De 6 em 6 meses sendo avaliados aí para saber se o trabalho é suficiente ou não para ser professor efetivo 100%, tá bom? Então é um perrengue chique que a gente passa, mas todo mundo consegue, né? No final, a maioria, na verdade, consegue, tá bom? E aí vocês também vão conseguir. Pessoal, inicialmente a gente tem aqui uma programação foi montado aqui pelo IB, né? Toda uma questão de uma apresentação do curso para vocês, tá bom? Então, inicialmente, vou começar aqui abordando sobre os próximos concursos do Ceará. Acho que essa é a primeira, né, Leonardo? Acho que essa primeira, pronto, o primeiro slide coloca aí para a gente, a primeira lâmina, né, do slide, dizendo quais são os próximos concursos no Ceará, né? Então vocês já devem estar aí sabendo, né? Enfim, já deve estar aí divulgado em todo canto e aqui no IB também, certo? Nós temos aí Prefeitura Municipal de Barbalha, né? Edital com cargos gerais, concurso público, enfim, com inscrições em breve, tá bom? Então já temos aí Barbalha, né? Tanto na área de magistério quanto aí na parte dos cargos em geral, geralmente é divulgado pela banca Consulpan antes de o edital começar, tá bom? Prefeitura Municipal de Barbalha, né, divulgando aí, se eu não me engano, 3 editais, né? Deixa eu ver, não, 4 editais, tá certo? E aí, banca definida, banca Consulpan, tá bom? Os próximos concursos também, né? Concurso da Prefeitura de Acarape, tá bom, pessoal? Já conheço aí Acarape também, certo? Já aí todo programadinho para vocês, já entra, né, nessa perspectiva dos próximos concursos, tá bom? Então, sempre o IB já vai saltando aí na frente, né? Não é nem andando, é saltando na frente, certo? Da Prefeitura de Acarape, né? Sempre lembrando, né? Olha aí, muito bom, Francisco, gosta sim desse pensamento, viu? Vou fazer e vou passar, né? E aí nós temos Eusébio, né, pessoal? Eusébio aí com o edital aberto, Instituto Consulpan sendo aí, né, nesse caso aí, o demolidor, né, dos concursos, enfim, pega tudo, né, a Consulpan.
Tem gente que gosta muito, né? Tem gente que não gosta tanto, é um direito seu, tá bom? Eu gosto muito da Consulpan, da CETRED e tudo mais. Professor, por que o senhor disse que gosta muito? Porque se a gente disser que a gente tem medo, é pior, né? Vixe, professor, tem que ir para cima, pessoal, independente da banca, é UPA, é CETRED, não tem esse negócio não, vá para cima que você consegue, né? Então nós temos aí Mauriti, Assaré, né, Eusébio, Baturité, Pentecoste, Piquet Carneiro, Ipu, né, Forquilha, né, também Maranguape, né? Se eu não me engano, hoje é o último dia de Maranguape, né? Se eu não me engano, tá bom? Vocês podem me confirmar aí que eu fiquei de dar uma olhadinha também nessa parte da inscrição de Maranguape. Vocês sabem que também tem algumas questões relacionadas a Maranguape, né? Eu gosto muito dos tipos de professores que sabem ter o chamado bom senso, né? E eu também gosto de ter bom senso, pessoal. O que eu posso dizer para Maranguape para vocês, né? Quando as pessoas me perguntam, e aí, Gabriel, a gente se inscreve ou a gente não se inscreve, nesse caso, no concurso de Maranguape, devido, né, às questões polêmicas e etc. O que eu digo para você é, gente, o que a gente pode recomendar, né? Se você tem um dinheirinho sobrando que não vale fazer falta relacionada a Maranguape e tudo mais, e enfim, né, faça a sua inscrição. Professor, eu acho que eu não estou preparado, acho que não é meu momento para Maranguape, etc. O que eu digo para você é use o seu bom senso, tá bom? Use o seu bom senso. Porque tem gente que diz, professor, é porque eu me traumatizei pela banca tal, não, acho que foi na Pacatuba, né? Pacatuba que não teve tudo mais. Gente, casos relacionados à justiça, ninguém pode opinar, nem eu, professor, nem qualquer curso, tá bom? Então, o que eu digo para vocês, usem do seu bom senso. Se você deseja, né, lembrando que é algo pessoal seu, tá bom? Você fica aí à vontade, a critério de fazer, no caso, Maranguape, tá certo? O que eu posso dizer, né, a nível de respaldar tanto o professor Gabriel quanto o IB concurso, é isso, tá bom? Os demais você pode aí ficar à vontade também, principalmente porque o seu foco é passar, tá bom? Já vi gente conhecida por aqui também, né? Aí finalizando aqui a parte dos concursos, Caridade, Acaraú, pode passar, Viçosa, Morrinhos, Tauá, Juazeiro do Norte, Coreaú, Paracuru, rapaz, eu dou maior valor a essa parte ali de praia, viu, pessoal? Paracuru, Paraipaba, né? Paraipaba foi meu primeiro cadastro de reserva também, e aí eu gosto bastante ali, a cidade das prefeitas irmãs, né? Que no caso é Paracuru e Paraipaba, tá bom? Aí tem Orosa, Acarape, né? Deixa eu ver se tem mais alguns aqui. Salitre, Tarrafas. Enfim, né? Muitos, na verdade. Muitos concursos aí abertos, né? E para sair edital. Então, assim, pessoal, não tem nem o que dizer. É estudar, estudar, estudar e conseguir a tua aprovação, tá bom? Já vi aqui o Wilton, né? O Wilton é meu amigão aí, né? O Wilton acho que foi aprovado, né, Wilton? Posso até dizer assim, o Wilton já foi aprovado, tenho orgulho de dizer que alguns alunos, né, na verdade, muitos alunos já tiveram esse gostinho de assinar ali a sua nomeação, enfim, é muito bom, isso é muito produtivo. Então, parabéns, meu queridão, viu? Que bom que deu tudo certo para você. Itaitinga e Pacajus, passou logo em 2, foi? Em 2, muito bem, né? Nós temos aí, pessoal, passando para vocês os aprovados, né? Certo? Aqui pelo IB. Deixa eu volta só um pouquinho para eu ver aqui os aprovados. Rapaz, aprovados em primeiro lugar em Nova Olinda, segundo lugar também em Nova Olinda. Né? Isso é muito bom, pessoal. Isso é bacana porque respalda também não só o curso, né? Os professores, enfim, que dão aula aqui pelo IB, tá bom? Pode passar. Pessoal, e como é que vai funcionar essa nossa proposta, né? Essa nossa proposta de curso? Eu vou ficar aqui no online com vocês, tá bom? Tem gente que diz assim, professor Gabriel, eu gosto de aula ao vivo, né? E tem outros que dizem, professor Gabriel, eu gosto de aula gravada e etc. Gente, aqui é o pacote completo, né? Então, como é que vai funcionar o nosso curso aqui para pedagogo e professor polivalente? Por que a gente fez questão de colocar o nome professor polivalente, né? Porque alguns editais estão saindo aí, pessoal, dando esse nome, né? Professor que é o polivalente, é o professor que pega tudo ali, né, pessoal? Educação infantil, anos iniciais, etc. E a gente sabe que o pedagogo, ele pega ali todas as disciplinas, né? Quem é pedagogo sabe que vai pegar o português, a matemática, história, geografia, enfim, tá bom? Então, pedagogo e professor polivalente. Professor, por que os editais estão saindo para pedagogo com 2, 3, 4, 5 vagas, né? E etc. Tem o pedagogo, pessoal, da Secretaria de Educação, tem o pedagogo das pesquisas, tem um pedagogo focado nessas partes. Geralmente não são muitas vagas, tá bom? Certo? Nós temos o bacharel também, enfim, tá bom? Então, pedagogo licenciado mesmo, pedagogo do chão da sala de aula, claro que não seria só, nesse caso, 10 vagas, 3 vagas, enfim, são muitas vagas, né? Se eu não me engano, são 300, por exemplo, no Eusébio, tá bom? E aí, meus queridões, como funcionará o curso, né? O curso vai incluir, nesse caso aí, de professor pedagogo e professor polivalente, tá bom? Videoaulas, aulas gravadas, atendimento em caso de dúvida, nesse caso, caderno de questões por disciplina,
Grupo oficial de alunos do WhatsApp, material atualizado e PDF exclusivo, né? No chat está aparecendo aqui que alguém está na aula errada e etc. Gente, o foco dessa aula, desse momento, é divulgar o curso de pedagogo e professor polivalente, beleza? Se chegou aí para você num grupo errado, enfim, peço desculpa, tá bom? Mas o foco é pedagogo e professor polivalente. Inclusive, a gente vai resolver já já várias questões aí. Se eu não me engano, são 20 questões, tá bom? Thalita tá por aqui também. Olha aí, Thalita, tudo de bom, né? E aí, gente, ó, o que é que esse curso inclui, né? Simulados, revisão final, acesso por um ano na plataforma adquirida pelo IB Concurso, né? E você pode rever as suas aulas quantas vezes você quiser, tá bom? Pessoal, eu já dei uma olhada no material de professor pedagogo e professor polivalente, por exemplo, de Eusébio, né, de Maranguape, enfim, tá bom? E o que eu digo para vocês pessoal, a Consulpan, ela tem esse quesito, né, de o famoso copiar, colar ali alguns materiais referentes ali aos seus editais, tá bom? E o que eu digo para você gente, não tem segredo. Estudou teoria, estudou questão, você vai se garantir, né, principalmente se você bater o edital. E aqui no IB a gente vai fazer assim, a gente vai bater o edital tanto nas aulas ao vivo quanto nas aulas gravadas, tá bom? Tanto nas ao vivo quanto nas gravadas. A gente tem uma proposta aí, certo, de começar agora em novembro, né? Pegar aí dezembro já abrangendo aí o Eusébio também, né? Então, novembro, dezembro, janeiro e tem até concurso aí pegando fevereiro, tá bom? Então a gente vai estar aí atualizando a nossa matriz, tudo bem? Aí janeiro, fevereiro, enfim. Mas aí eu vou adiantando o mais rápido possível para a gente já pegar aí para Eusébio, né? Enfim, tá bom? E, gente, temos aqui o QR Code, né? O QR Code aí para vocês que desejam aderir, depois que a gente já falou tudo, né? Pedagogo e professor polivalente, anos iniciais de educação infantil. Aí tem videoaulas, caderno de questões, simulados, revisão final, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Acesso por um ano na plataforma, tudo isso aqui comigo, professor Gabriel, e aqui pelo IB Concurso. Beleza? Tranquilo? Temos 65 pessoas, né? Acredito que 65 sejam já da questão polivalente, da questão aí do pedagogo, né? Acho que todo mundo aí vai assistir até o final, espero que sim, tá bom? Pessoal, conteúdos programáticos geralmente da Consulpan relacionado a pedagogo e professor polivalente, anos iniciais da educação infantil. Pessoal, geralmente é isso aqui. Não tem o que fugir, não tem o que correr, tá bom? Fundamentos e bases legais da educação, relacionados aqui às questões filosóficas, políticas, socioeconômicas e culturais. Vai cair LDB, educação inclusiva, Estatuto da Criança e Adolescente, Constituição. Tudo isso aí sempre cai. Agora a gente precisa saber o que é que sempre cai, tá bom? Ou então o que é que tem tendência a cair. Ah, vai cair LDB? Claro que vai cair LDB, mas o que é que vai cair da LDB? Vai cair Constituição, claro, mas o que é que geralmente cai na Constituição, tá certo? Então a gente precisa saber justamente isso, tá bom? História ali da educação, planejamento e organização do trabalho pedagógico, a gente dividiu aqui em tópicos, tá bom? Claro que eu não vou ler tudo para vocês, porque o nosso foco são as questões, né? Avaliação, currículo, deixa eu ver aqui o que mais. Teorias da aprendizagem, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, né? Tudo isso aí, pessoal, certo? É batata, sempre cai. Beleza? Educação infantil, anos iniciais, a perspectiva da educação inclusiva, da educação especial, tudo isso, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A didática em si, né? A didática em todo o seu processo de definição, a questão relacionada às tendências pedagógicas, o papel do professor, o planejamento, né? Deixa eu ver aqui o que mais. A questão da orientação e supervisão educacional, beleza? Então, tudo isso a gente vai bater tanto nas nossas lives quanto nas nossas gravações, beleza? Pode passar. Pronto, né? E aí a gente vem fazer esse convite para você, né? Vem aí para o IB Concurso e mude sua história. A gente tem muitos aprovados também, carreiras policiais, carreiras relacionadas aí à questão da educação e tantos outros cargos, tá bom, pessoal? Temos aí apostilas de português, caderno de questões, provas atualizadas da Consulpan, né? Enfim, tudo do mais atualizado, beleza? Mais uma vez, digo para vocês que faço questão de estar por aqui pelo IB justamente por isso, né? Consigo ter acesso aos meus alunos, consigo vir para a live, né? Gravar conteúdo, enfim, né? É um curso que me deixa sempre muito à vontade, né? Muito à vontade, sem nenhuma pressão. Então, estou aqui realmente porque tanto gosto, né? Tanto gosto de ver meus alunos sendo aprovados, quanto também tenho certeza que dará super certo essa parceria, como sempre vem dando, tá bom? Passando aí para vocês, né, turma geral, comum a todas as áreas, tem tudo, né, pessoal? Tanto a parte comum quanto a parte específica, tá bom? De Eusébio, né, dentre outros concursos, sempre com o QR Code aqui para vocês, para os que desejarem, beleza? Finalizou?
Pronto, né? Pronto, show de bola. Tá passando aqui para vocês. Beleza, né? Então nós temos 67 pessoas aqui na nossa live. Eu gosto assim, pessoal, quando tem muita gente, por quê? Porque eu fico mexendo com vocês de vez em quando, né? Quem entrou nos 5, 10 primeiros minutos, eu sempre costumo chamar meus alunos pelo nome, né? Sempre, né? Eu nunca vejo vocês como uma matrícula, como um link ou algo do tipo. Eu gosto de chamar meus alunos pelo nome, tá bom? Mas como aí a gente já tem mais de 68 pessoas nesse caso, né? Enfim, o que eu digo para vocês é a todos, né? Na verdade, pessoal, tenham todos, né? Uma ótima noite, né? Eu acredito que vocês já estejam tendo uma ótima noite, certo? Eu sei que vai ficar melhor ainda porque agora a gente vai treinar questões, certo? Relacionada a Eusébio, relacionada a Maranguape, relacionada a Consupan, né? Os assuntos que estão lá no nosso edital ali, que a gente acabou de passar, tá bom? Que agora a gente vai dar uma treinada aqui dentro da nossa proposta. Temos 20 questões, são 20 questões bem tranquilas, pessoal, certo? Nível entre fácil e medianas, tá bom? Para a gente começar aqui bem tranquilozinho, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês, beleza? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui se está compartilhando. Show de bola, já está compartilhando aqui. Qualquer coisa, pessoal, podem colocar aí no chat se eu não conseguir responder a tempo, mas vou fazer o possível para responder, beleza? Deixa eu só colocar aqui na parte de cima. Caderno de questões, IB Concurso, Instituto Consupan. Vamos lá, vamos descer aqui, prepara melhor e aprova mais, né? Nós temos aqui uma proposta de 20 questões, como eu falei para vocês, né, relacionadas a pedagogo e professor polivalente, aqui relacionado a anos iniciais, vou colocar aqui minha setinha. Anos iniciais, educação infantil. Professor Gabriel, o que que acontece? Tá pequenininho para mim, alguma coisa do tipo? Gente, é só dar um zoom na sua tela, assim como eu dou um zoom na minha aqui também, tá certo? Qualquer coisa, só você dar um zoom aí na tela que dá tudo certo, beleza? Gente, relacionado ao assunto de pedagogo e professor polivalente, anos iniciais, educação infantil, vamos resolver algumas questões, certo? Se você não está conseguindo ver muito bem essa imagem, o que eu digo para você é que a legenda está aqui embaixo, tá bom? Falando o seguinte, né? Tem um título aqui, ó, em cima, falando evasão escolar, uma charge, né? E ele diz: alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? Sim, professora. Sim, professora. O que é trabalho em grupo, né? No caso aqui, o aluno está perguntando, né? Porque se você observar para a sala, você já tem aí praticamente a resposta, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, deixa eu voltar só um pouquinho aqui, nessa parte, deixa eu ver se ele tira a barra lateral, tirou. Aí ele diz aqui, pessoal, ó, na primeira questão, o conhecimento, os valores, as habilidades e a questão da cidadania, quando não internacionalizadas pelo aluno, geram muitas vezes notas baixas, reprovação e, em alguns casos, o abandono da escola, né? Que é justamente o tema aí da charge, esse abandono escolar. Assim, o fracasso escolar ele pode ser compreendido como a consequência para uma não apropriação do aprendizado, né, pessoal? Sobre o tema comentado, o que não, olha o tamanho desse não aqui, né? O que não diz respeito, né, ao que está inserido na alternativa, né? O que não diz respeito está inserido em qual alternativa. Então, você tem aqui a imagem falando sobre a evasão escolar, você tem um textinho ali embaixo, se você não conseguiu ler. Ele vem falando aqui sobre justificativas relacionadas a essa questão da evasão escolar. Acredito que cada um de vocês, né, que estejam aí lotado nas escolas, etc., vocês têm algo chamado de busca ativa. Concordam comigo na escola? Acho que todo mundo aqui tem esse setor na escola, né? Busca ativa. Enfim, tem uns que vão buscar até lá na própria escola os alunos, enfim, tá bom? Pessoal, a evasão escolar hoje em dia ela é um tema bastante cobrado nas provas, tá bom? A evasão escolar sempre está caindo aí nas provas, principalmente relacionada à Consupan. Por quê? Porque hoje em dia você sabe que o aluno ele precisa dar resultado, mas principalmente ele precisa estar onde? Na escola, tá bom? Se não fosse assim, não tinha SAEB, não tinha SPAES, não teria ENEM, não teria as avaliações externas. O aluno tem que estar na escola e ele tem que estar dando resultado, tá bom? E aí vamos continuar aqui no que ele diz, né? Sobre o tema comentado, o que não diz respeito está inserido na alternativa. Aí ele diz aqui, letra A falta de conhecimento didático do corpo docente está na raiz do fracasso escolar. Ele diz que é a primeira alternativa, né? Ele fala sobre fracasso escolar, ele fala sobre evasão, notas baixas, reprovação, aí você analisa. Você só vai marcar que não tem nada a ver com o que a gente leu no nosso assunto, tá bom? B. As principais causas do fracasso escolar são oriundas, em sua maior parte, dos sistemas de ensino que não conseguem atender às diversas necessidades presentes nas escolas.
tem alguma coisa a ver com o nosso tema, né, a nossa parte que a gente leu ou não tem, beleza? C. É importante observar que as dificuldades não tornam a escola frágil. Será, pessoal? Pois o sucesso dependerá do aluno e ele é o mediador desse aprendizado. Letra C. Letra D. O fracasso escolar também pode ocorrer dependendo do contexto familiar, cultural, social e político que o indivíduo está inserido, tá bom? Eu sempre digo para vocês, minha galerinha do bem, certo? Que nós temos aí uma perspectiva, tanto a nível de CETRED, de Consulpan, etc., entre a certa, a parecida com a certa, e duas que não tem praticamente nada a ver com o que a gente quer, com o que a gente, né, está na nossa perspectiva, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, tem uma, né, que é mais ou menos ali, tá bom? Mas você consegue, com certeza, marcar a primeira questão. Inclusive, vou já dar uma olhada aqui nos comentários, ver se já está aparecendo aqui o comentário de alguém, certo? Vocês marcariam o que nessa primeira questão? A Luzia já colocou a opinião dela, que seria a letra C, segundo elas. Eu quero acreditar que a Luzia está me dizendo, certo? Que o aluno, ele não é mediador desse aprendizado, né? Será que foi isso, Luzia, hein? Será que o professor é o mediador ou é o aluno que é o mediador desse aprendizado nessa perspectiva, né? Nós temos o que mais aqui na letra C? É importante observar que as dificuldades não tornam a escola frágil. Pessoal, uma escola que ela tem dificuldades em todos os setores, ela pode ser considerada uma escola frágil, né? Eu não posso dizer, peraí, as dificuldades, as necessidades não tornam uma escola frágil. Tornam, pessoal, tornam. Lembra que tu quer que não tem nada a ver nesse caso, que não diz respeito ao que está inserido na alternativa. Tu não quer a certa, praticamente, né? Tu quer uma que foge totalmente da perspectiva da resposta, tá bom? Nesse caso, já tem muita gente aqui entre C, entre D e tudo mais, né? Eu acho que o pessoal que está marcando letra D, né, está pensando naquela possibilidade que a gente falou lá no início. Pessoal, na letra D diz o seguinte: o fracasso escolar também pode ocorrer dependendo do contexto familiar? Pode. Contexto familiar, ele colabora no fracasso escolar? Colabora, pessoal. Nós temos aí alunos, por exemplo, né, não dizendo que isso colabora 100%, pelo amor de Deus, mas com famílias desestruturadas, né, onde é que o aluno ele vai aprender 100% quando chega em casa, os pais estão brigando, a família está toda desestruturada, às vezes não tem o que comer, etc. É muito mais complicado. Então, isso interfere? Interfere. O contexto cultural também, né? Querendo ou não, você morar num local que é totalmente perigoso e etc., não vai impactar 100%, porque nós temos aí doutores, professores, enfim, médicos, advogados que saem, né, dessas localidades. Inclusive, eu sou um e tem muita gente aqui também, certo? Influencia um pouco, influencia, beleza. O contexto político também, o contexto social, enfim, que nós estamos inseridos, certo? Então a letra dela tá ok, mas eu não quero a que tá ok, eu quero a que foge, né? A questão pede a errada, muito bem, Luzia, certo? Nesse caso, seria como se fosse a incorreta, a que foge totalmente, muito bem, viu? Acho que é a Renata que colocou também, tá bom? Então, nesse caso, pessoal, a proposta, né, que foge aí, enfim, de toda essa perspectiva, seria oficialmente a letra C, tá bom? É importante observar que as dificuldades não tornam a escola frágil? Não, pessoal, as dificuldades elas vão tornar, de certa forma, a escola frágil, né? Enfim, pois o sucesso dependerá do aluno e ele é mediador desse aprendizado. Muita gente colocou aqui que o mediador desse aprendizado no pensamento atual é o professor, né? Então, Luzia e Renata, boa observação de vocês aí. Nós somos os mediadores, viu, pessoal? Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, né, Wilton? Mas nós somos os mediadores desse processo de ensino-aprendizagem. Beleza? Tranquilo? Primeira questão, resposta letra C. A letra A também com ressalvas, né, pessoal? A falta de conhecimento didático do corpo docente está na raiz do fracasso escolar. Ela impulsiona de certa forma, né? Eu não colocaria 100%, né, nessa perspectiva, mas como ela ainda tem alguma coisa ali a ver, né, e o que foge totalmente é a letra C, nesse caso, acaba sendo o gabarito correto, letra C. Letra B, as principais causas do fracasso escolar são oriundas, em sua maior parte, dos sistemas de ensino que não conseguem atender às diversas necessidades presentes na escola. Hoje nós temos um fator chamado fator inclusão, né? Pessoal, é bem fácil incluir os alunos, se vocês concordam ou discordam, porque eu sou professor do AE e eu digo o quanto é difícil a inclusão na escola. Professor, mas não diga isso não, professor, porque é fácil, etc. Gente, é fácil se for uma inclusão de qualquer jeito. Aí é fácil. Concordam comigo? É um desafio, Thalita, com certeza. A inclusão, pessoal, ela é um desafio muito grande mesmo. Eu sou a favor da inclusão, ela sendo da melhor forma, ela sendo praticada realmente como é para ser, né? Mas a inclusão dentro da escola, né? Hoje eu dei uma passadinha no IPRED, já vou para a segunda, viu? Hoje eu dei uma passadinha no IPRED. Vocês conhecem o IPRED, pessoal?
o IPRED aí, que recebe os nossos alunos atípicos, né, os nossos alunos com autismo e outras deficiências. Gente, o IPRED, ele é lindo, maravilhoso, e é um espaço totalmente adaptado para os alunos com necessidades, enfim, né, e ali é um lugar maravilhoso. Eu disse, rapaz, aqui é totalmente adaptado, né, um ambiente que realmente foi pensado para a inclusão, e muitas das nossas escolas, elas não estão preparadas, pessoal. Muitas das nossas escolas não estão preparadas nem para ser um ambiente inclusivo, nem para praticar a inclusão 100%. Porém, é algo que a gente vai lutando, né? Lutando diariamente para que melhore, tá bom? Então, a primeira questão, resposta letra C. Valeu pela participação de vocês, muito bom, viu? Muito bom, ainda bem que eu tenho alunos aqui que são participativos, né? Essa aula é sobre que concurso, pessoal? Vamos lá, respondendo a Luzia nesse caso. Luzia, o nosso foco é pedagogo e professor polivalente, tá bom? Aqui abrange Maranguape, aqui abrange até os concursos que vão sair, por exemplo, né? Paracuru, né? Dentre outros concursos, nós temos aí Eusébio, tá bom? Beleza? Então, tudo que abrange polivalente, tudo que abrange a parte de pedagogo, eu trouxe para essa aula, para as nossas 20 questões. Tranquilo? Tu é da Bahia, Luzia. Inclusive, pessoal, deixa eu perguntar de onde é que vocês são. Eu sou da Caucaia, né? Eu sou da Caucaia, mas vivo mais em Fortaleza do que em Caucaia. Se vocês quiserem dizer de onde é que vocês são aí, né? Tem gente da Pacatuba aqui que eu sei, tem gente de Aracati, né? Olha aí. Deixa eu ver para as próximas cidades aí dos aprovados, né? Pode colocar aí enquanto eu vou aqui para a segunda, né? Crato, Redenção, muito bom, cara, muito bom. Pacatuba, né? E Palmirim, né? A Thalita, muito bom, pessoal. Então aqui tem gente do Ceará todo, né? Campos Sales, eu só lembro do João Gomes. Campos Sales, quando ele fala na música dele, Eusébio, vai fazer Beberibe, né, Nayane? Crato, né? Eugênio, pessoal, maravilha. Eu não sei se vocês já conheciam, né? Esse meu jeito, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O que eu digo para os meus haters, pessoal, é não assista a live, né? Mas para quem gosta da minha aula, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é meu jeito de dar aula. Ah, tem professor melhor e tudo mais. Gente, muito bom saber disso, né? Mas esse é o meu jeito de dar aula. Eu espero que vocês gostem, beleza? Bora para a segunda questão. Meus queridões, a segunda questão, ela vem abrangendo Cascavel, Pedra Branca, rapaz, é gente de todo canto, né? Meus queridões, a segunda questão diz o seguinte, ó. Diante das práticas pedagógicas em alfabetização, identifique a alternativa que melhor descreve um aspecto essencial do método socio-interacionista baseado nas teorias de Levi-Vygotsky, né? Então, nós temos aqui, pessoal, uma questão abrangendo. Será que Vygotsky cai, pessoal, hein? Será que cai? Porque eu acho que despenca, né? Vygotsky, Paulo Freire, né? O que mais? Vallon, Piaget, né? Então, Vygotsky, duas questões. Você precisa saber de Vygotsky, você precisa saber de Paulo Freire e todos os outros, viu, pessoal? Né? O Wilton já confirmou aqui. O Wilton, não sei porque que o Wilton ainda não virou professor de concurso. Estou só esperando esse dia, né, Wilton? Estou só esperando. Pessoal, então, práticas pedagógicas relacionadas a Vygotsky. O que é que eu tenho que saber de Vygotsky? Socio-interacionismo, certo? Eu tenho que saber, pessoal, que isso aqui é Vygotsky, ó. Você e eu numa live como essa, aprendendo, trocando experiência, porque eu estou aprendendo com vocês também, né? Com certeza, certo? O que eu digo para cada um de vocês é que isso aqui é aprendizado, ó. Esse nosso socio-interacionismo, a nossa interação aqui, com certeza é uma forma de aprendizado. E Vygotsky vai falar sobre isso, esse método socio-interacionista. Aqui eu já estou te dando dica para tu marcar a resposta. Já tem gente aqui no gabarito, né? Então vamos lá. Olha aí, que bom, vamos lá. Então, gente, na letra A vai dizer qual é esse método socio-interacionista que Vygotsky vai falar sobre a prática pedagógica, sobre a alfabetização, qual é aquela que melhor descreve Vygotsky, tá bom? Antes de falar 100% nessa parte, eu vou dizer que Vygotsky, né, Piaget, Vallon e tudo mais, são perspectivas, né, que, como eu falei para vocês, caem bastante na prova. Você precisa saber alguns bizus, né, de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Piaget, pessoal, é mais de dentro para fora, né? Vygotsky acontece muito de fora para dentro, como a gente diz, né? Do meio para dentro, né? Nesse caso. E Piaget, muito do cognitivo, muito do eu, muito do pessoal, né? Do interior para fora, tá bom? Tenho aí toda uma perspectiva relacionada a esses dois, né? O Vallon vai falar aí da afetividade, né? Vai falar da questão dessa parte mais afetiva do aluno. Mas vou já trazer um resumo para vocês de cada um. A letra A vai dizer o seguinte, pessoal, certo? Na segunda questão, que o método socio-interacionista, ele prioriza a aprendizagem individual. Vocês concordam com isso? Eu falei totalmente o contrário nesse instante, desconsiderando a interação como social, não como facilitadora do processo de alfabetização. Se você prestar atenção no que eu falei, se você já tem seus resumos sobre Vygotsky, você já sabe que aqui não procede letra A. Letra B,
Uma característica central do método sócio-interacionista é a ênfase na memorização mecânica de palavras e frases. Pessoal, onde tem memorização não só relacionada a Vygotsky, Piaget, Vallon, Paulo Freire, etc., a memorização é uma tendência ao erro. Nem sempre vai estar errada, pelo amor de Deus. Nem sempre. Mas ela é uma tendência ao erro, porque tudo que eu memorizo eu posso esquecer. Tudo que eu memorizo eu posso... Ixi, acabou, né? Já era, tá bom? Da minha mente, etc. Mas o que eu aprendo, eu fixei, tá bom? Então, essa questão da ênfase na memorização não procede, beleza? Na letra B. Na letra C, né? Nós temos aqui, no método socio-interacionista, a interação social ela é vista como um elemento fundamental para o desenvolvimento de quê, pessoal? Da linguagem e da escrita, né? Então, nós temos aí duas perspectivas, opa, deixa eu só voltar aqui, pronto, relacionada à questão socio-interacionista, tá bom? Tanto a linguagem quanto a escrita, elas podem ser desenvolvidas e elas são elementos fundamentais dentro da interação social para que o meu aluno aprenda, para que o meu aluno desenvolva. Vocês já ouviram falar que as amizades, elas influenciam, né? É aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Se você anda com pessoas boas, etc., a tendência é que você seja influenciado por essas pessoas. O sócio-interacionismo também vai englobar isso, né? Se você anda, no caso, vamos ali supor, educação infantil, anos iniciais, né? Tem aqueles professores que gostam de sentar uns perto dos outros, né? Eu vou sentar esse aqui, perto desse outro, pode ser que esse menino fique bom perto desse outro, né? Enfim, tudo mais. A gente entende, pessoal, que esse sócio-interacionismo, né, a tendência é que seja realmente compartilhado, né? Compartilhado o ensino, compartilhado a perspectiva, compartilhado, enfim, toda essa proposta, tá bom? Então, letra C, até então, é o nosso gabarito, beleza? E na letra D, a abordagem socio-interacionista, ela desconsidera o papel do professor. Não faça isso comigo, não, né? Desconsidera o papel do professor como mediador, não, né, gente? Promovendo a autonomia total dos alunos na construção do conhecimento. Beleza. Meu aluno, ele vai ter certa autonomia, né, dentro das nossas propostas, não só do Piaget, do Vygotsky, do Vallon e etc., né, porque o aluno agora ele é o centro, enfim, beleza? Mas essa autonomia total do aluno também não é bem assim. Tá bom, pessoal? Então, nesse caso, o professor ele não vai ser descartado, não, como já querem muito, né? Descartar o professor com a inteligência artificial e etc. Eu acho que a inteligência artificial ela não dá conta de 30, 40 alunos numa sala de sexto ano, né? Mas quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Enfim, tem que ter muita inteligência artificial para conseguir, viu? Professor, poderia explicar a ZDP de Vygotsky? Com certeza. Pessoal, tem coisas que, pelo amor de Deus, vamos lá. Professor, se eu poderia explicar e etc., posso na hora. Se eu tivesse 100% de domínio, eu explico com certeza para você. Professor, por que o senhor diz isso? Gente, alguém aqui sabe de tudo? Eu não sei, tá bom? Na hora que você me fizer uma pergunta e o rapaz ficar meio assim, você pode ter certeza que eu vou anotar o seu nome, certo? Eu vou pegar seu contato, alguma coisa do tipo, em uma hora eu vou lhe dar a sua resposta, tá bom? Para não falar besteira, detesto falar besteira ou mentiras, tá bom? E o que eu digo para você sobre ZDP, meu querido, que você perguntou. ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal, certo? O que é Zona de Desenvolvimento Proximal? Onde eu estou e onde eu posso chegar com a ajuda, com a mediação dos meus professores, de algum incentivador, tá bom? Como assim, professor Gabriel? Nós somos professores, então o que é que a gente pensa dos alunos? Quando você bate um olho no aluno ali no início da sua turma, né, no início daquele ano, etc., e você sabe que ele tem um potencial, né, ele sabe que ele consegue, sabe que ele desenvolve, etc., e você está ali ajudando nessa perspectiva, né, de aprendizagem, etc., isso é uma ZDP. Você sabe onde ele está e você sabe onde ele pode chegar e para isso você vai influenciá-lo e para isso você vai ajudá-lo a chegar onde você quer que ele chegue, tá bom? Então, nós vamos ter aí Vygotsky falando que existe essa ZDP, essa zona de desenvolvimento proximal, de onde eu estou até onde eu posso chegar com auxílio, com a ajuda do meu professor, de algo externo, tá bom, meu queridão? Então, isso é ZDP, beleza? ZDP é o que eu vou fazer agora. Vocês estão aqui 8 horas da noite assistindo uma live. Vocês estão bem aqui, ó. Uma live, assistindo uma live comigo. E ZDP, finalizando, é aqui na aprovação de vocês, ó. É onde vocês estão, até onde você pode chegar com a minha ajuda, com a ajuda do IB, né? E com a sua própria ajuda, tá bom? Para não se auto-sabotar também. Isso é ZDP. Todo mundo entendeu o que é ZDP? Ficou claro? Espero que sim. Vamos lá para a próxima. Já sabe a resposta, né? Sabe a resposta aqui? Então, segunda questão, resposta letra C, né? Segunda questão, resposta letra C. Rapaz, aqui tá subindo um bocado de coração, um bocado de palminha, então acho que é porque todo mundo aí tá confiante que a resposta é C. C de quê, pessoal, hein?
C de quê mesmo, hein? Diga aí para mim. C de quê? Concursado, é? Quando for é de efetivo, né? C de concursado. Bora lá. Segunda questão, letra C, viu? Bora para a terceira questão. Terceira questão. Daqui para 9, 9 e pouco a gente termina, né? Pessoal, Paulo Freire, ó. Paulo Freire, pessoal, não vou iludir vocês. Deixa eu mentir para vocês aqui um pouquinho. Eu disse que eu não gosto de mentir. Pessoal, Paulo Freire não cai em concurso, não, né, pessoal? Diga aí para mim, me desminta, me desminta. Paulo Freire não cai não, né? Paulo Freire, pessoal, rapaz, se você for fazer um concurso, né, e não estudar Paulo Freire, eu digo para você, não saia de casa não, viu? Não saia de casa se você for fazer o concurso, né? Cai, né, pessoal? O Paulo Freire nada mais é que o patrono da educação brasileira, né? Não Hilton e Thalita. Se é, pessoal, né? E eu sempre digo para vocês, pessoal, que eu fico muito na dúvida, né, Lídia? Fico muito na dúvida. Pessoal, Paulo Freire faleceu em 1997. Sabe quem foi que nasceu em 1997? 28 anos. Eita, será, pessoal, hein? Falece o patrão da educação brasileira, Gabriel está aqui à disposição para ser o próximo patrão. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá, terceira questão. Vamos lá. Terceira questão, pessoal, diz o seguinte. Paulo Freire, né, ele é o patrono da educação no Brasil. Ele desenvolveu, aqui no caso, um método inovador para a educação de jovens e adultos. Eu acho legal quando cai Paulo Freire e já cai a EJA junto. Sabe por quê? Porque é assim, pessoal. Paulo Freire é isso aqui, a EJA é isso aqui, ó. Pronto. Quem é que gosta de EJA aí? Quem é que gosta? Eu dou maior valor. Por mim, eu só dava aula em EJA, né? EJA, pessoal, ganha o coração de qualquer um. Tá bom? Se você tá cansado aí, ó, professor, cansei de criança, cansei de adolescente e tudo mais, vá para a EJA, porque na EJA é muito bom, pessoal, muito bom. Não que os outros também não sejam, mas a EJA é muito bom, tá bom? Então vamos lá. Ele desenvolveu um método inovador para a educação de jovens e adultos com foco na emancipação intelectual da pessoa, né, Eliette? Olha aí, a Eliette gostou. Freire acreditava que o objetivo da educação era o quê, hein? William, não é à toa que, deixa eu ver aqui, que ele atua como tendência libertadora. Muito bom, William, viu? Já saber e já aliar Paulo Freire a essa tendência libertadora, ó. Tendência libertadora, né? Eu sempre faço isso para os meus alunos, tá bom? Gente, tranquilo essa questão, né? Terceira questão, Paulo Freire vem falando aí de uma perspectiva do que ele acredita, né? Dessa questão da educação de jovens e adultos, essa questão da libertação, tendência libertadora, você com certeza já sabe a resposta. Mas vamos fazer aqui junto só para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Pessoal, claro que letra A, menosprezar a cultura popular, jamais, né? Paulo Freire acreditava que se eu tenho aqui uma perspectiva de trabalhadores rurais, eu tenho que falar do que eles vivem, pessoal. Para que é que eu vou estar falando de Europa, de Polo Norte, de baleia, disso, daquilo e tudo mais, sendo que não é a realidade dos meus alunos, sendo que não é a realidade do meu público. Se eu estou falando com agricultores, eu tenho que utilizar a linguagem, né, o que está ali ao redor, né, da agricultura e etc. Beleza, se eu estou usando matemática, em vez de eu falar de uma coisa totalmente sem lógica, é que eu não vou falar das sementes, das árvores, das plantas, entendeu? Então, assim, é trabalhar com o que eu tenho, né? Então, ele não menosprezava a cultura popular, muito pelo contrário, ele valorizava, né, essa questão da cultura popular. E aí a letra A já está fora, né? Criando conhecimento voltado para a elite, jamais, muito pelo contrário, e outro para as classes inferiores. B, exaltar a cultura popular, reprimindo, rapaz, jamais, né? Reprimindo todas as demais que não tivessem origem no povo e para o povo. Cancela a letra B, tá bom? Nada de reprimir, tá bom? Apesar que ele diz que o sonho do oprimido é ser opressor, né? Mas vamos lá. C, elitizar o conhecimento. Tu também já para por aqui, né? Tornando o patrimônio de classes sociais mais abastadas e só sobra a opção letra D. Nós temos aqui a nossa proposta de criticar os padrões vigentes. Quais são esses padrões vigentes, pessoal? Educação para elite, né? Transformando a educação como a maior arma das classes, mais excluídas contra a opressão. Gabarito letra D, tá bom? Agora eu quero fazer aquela pergunta de quem aqui, temos 90 pessoas aqui, viu? Rapaz, é muita gente. Pessoal, vocês gostam de redação? Me diga aí só aí quem gosta de redação, quem não gosta. Diga só sim ou não. Professor, sim, não. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de redação. A Thalita colocou já, a Inês, o William já colocou. Professor, dou maior valor quando aparece redação lá no meu concurso, lá na minha prova. Olha aí, só subindo aqui. Sim, não, não. Quero aprender, muito bom. Gostei dessa, viu? Não, mas eu quero aprender. Muito bom, muito bom. O que eu digo para você, pessoal, é eu não entendo. Deixa eu julgar vocês agora, viu?
eu não entendo como você decora frase, né, de autor, sabe? Quando eu falo Paulo Freire, você já sabe que a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Olha aí que eu aprendi. Não decorei não, viu? Aprendi, né? Decora frase de Maria Montessori, decora frase de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quando chega na redação, professor, eu não fiz porque eu não tenho repertório, porque eu não sei desenvolver, por isso, por aquilo. Gente, se tu sabe quem é Paulo Freire, se tu sabe quem é Vigóis, sabe quem é Maria Montessori, sabe quem enfim, todos esses, pessoal, todos eles trazem alguma citação, todos eles trazem algum pensamento. Não é obrigado a você falar do mesmo jeitinho que ele fala também, não, certo? Pode abrir ali umas aspas, enfim, certo? Mas no caso, pessoal, o que eu digo é, Paulo Freire se encaixa em muita coisa da educação, gente, né? E nossos principais temas relacionados à Consulpan são temas relacionados à educação, tá bom? Então, Paulo Freire se encaixa perfeitamente em muitos assuntos. A educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Isso eu posso falar de uma educação revolucionária, de uma educação pensada, né, no aluno, nas pessoas como o futuro realmente, né, como a esperança, né? O sonho do oprimido, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. O que é que eu posso falar sobre isso? Rapaz, sobre assédio moral nas escolas, né? Sobre perspectivas relacionadas à repressão, né? A valorização do professor e etc. Entendeu? Então, são assuntos que você com certeza também poderia levar para uma redação, por que não? Tá certo? Aqui eu só quis fazer um leque para vocês, mas quem não gosta, busque um pouquinho aí desenvolver mais da sua redação, tá bom? Terceira questão, letra D, né? É a nossa resposta ao nosso gabarito. Bora para a quarta questão? Quarta questão, pessoal. Já estamos na 4, viu? Pessoal, o papel do professor, olha aí, ele é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a sociedade. A educação infantil, já que é polivalente aqui também, é pedagogo, né? Cai educação infantil, cai anos iniciais. A educação infantil ela é primordial na formação de um indivíduo e tem como papel principal alguma coisa, né? Que eu digo para vocês, eu nunca atuei na educação infantil, né? Como professor. No caso, eu sou professor do AE, agora eu atuo na educação infantil não diretamente, indiretamente, né? Mas o que eu digo para você, é obrigatório só saber de educação infantil se eu viver dentro da educação infantil? Não, pessoal, não, tá certo? O que eu digo para você é até quem não é da educação infantil consegue acertar essa questão, tá bom? A educação infantil ela vai falar sobre ludicidade, a educação infantil ela vai falar sobre brincadeiras, sobre jogos, né? Sobre a questão de avaliações mais diagnósticas, de avaliações mais formativas, não vai falar de avaliação somativa, não vai falar de notas, vai falar de relatórios. Educação infantil é isso, tá bom? Basicamente isso, beleza, pessoal? Então vai trazer mais essa perspectiva de não tantas cobranças, né, relacionadas a notas, etc., mas relacionadas mais à aprendizagem, ao desenvolvimento, à ludicidade, essas perspectivas. Tranquilo? Beleza? Não perguntei, tem professor de educação infantil aqui? Tem? Se tivesse, acusem, né? Admiro muito os professores da educação infantil, viu? Admiro demais vocês, porque eu não tenho criatividade para todo dia fazer aula tão diferente assim, não. A mãe todo dia aqui é boneco, é uma saia bem grandona, né? A Thalita já sabe aqui o que é que eu tô falando, né? A Eliette já tem aí a saia dela guardada, né, Eliette? Os bambolês, né, e tudo mais. Eu não tenho tanta criatividade assim, não. Então, admiro muito vocês, viu? Bora lá para a quarta questão, bora lá. Olha aí a Maria. Educação infantil todo mês tem alguma coisa, né, Alana? Todo mês, a Alana e a Sandra. Todo mês. Novembro é mês de quem, hein? Teve proclamação da República, teve projeto de proclamação da República. Eu sei que dezembro é Natal, é encerramento e tudo mais, mas todo mês é alguma coisa, todo mês. Consciência negra, né? Já, já. Bora lá. Inclusive feriado, viu? Vamos lá. Quarta questão. Pessoal, então, educação infantil e o papel do professor. Pessoal, antes de dar a resposta aqui para vocês, né? Enfim, dar a resposta não, porque você já sabe a resposta, né? Pessoal, um dos temas que mais cai agora no concurso é o papel do professor. E tem gente que me diz assim, professor, por que cai o nosso papel dentro da nossa prova? Porque todo mundo já sabe o nosso papel. Olha o dedinho, olha o dedinho. Olha o dedinho, pessoal. Tá certo? O que eu trago para vocês, pessoal, é uma perspectiva de que o papel do professor, né, é voltado a diversos pensamentos. Vamos lá. Tem professor que sabe ser mediador? Tem. Tem professor que não sabe? Tem também. Tem professor que sabe ser lúdico? Tem. Tem professor que não usa ludicidade. Entendeu? Então, assim, dizer o que é o papel do professor e etc. é sempre importante nessas aulas, tá bom? Vamos lá.
papel do professor ele é fundamental dentro da escola e se reflete em toda a sociedade. A educação infantil ela é primordial na formação de um indivíduo e tem como papel principal o quê? Letra A, promover habilidades sociais, atitudinais e relacionais para assim dar o direito a escrever e ler no período compatível à idade cronológica, né, pessoal? Educação infantil, leitura, idade cronológica e tudo mais, né? Pois é, né? Vamos deixar aqui para o final, bora? Letra B, desenvolver habilidades de alta complexidade, rapaz, na educação infantil, hein? E competências relacionadas à educação básica, educação infantil, né? Vamos lá. 4. Proporcionar às crianças experiências que auxiliam o desenvolvimento de suas capacidades. Cognitivas, atenção, memória, raciocínio, bem-estar. Pessoal, todas essas são perspectivas de uma educação infantil. E um ambiente cheio de quê? Pluralidade, né? Tem muitos pais ainda, pessoal, que são receosos em colocar os filhos na educação infantil, né? Professor, ainda não consigo nem na creche, nem na educação infantil, tenho medo, isso e aquilo. Pessoal, todo mundo diz isso e eu repito, a educação infantil é a base. Não faz sentido eu colocar meu filho e tudo mais. Ah, professor, mas eu coloquei. É algo seu, tá bom? É um pensamento seu. Para mim, professor Gabriel, é muito complicado eu já colocar meu aluno logo ali, primeiro ano, infantil 5, já no finalzinho e tudo mais. Pessoal, quanto mais, né, enfim, eu consigo colocar minha criança ali na ludicidade, na interação, em conhecer os seus colegas, né, enfim, e tá ali participando, melhor para o processo de adaptação, né, que é um processo que muitas pessoas não estão nem aí, né, mas a adaptação ela é essencial para as nossas crianças, e a gente sabe disso, e isso impacta bastante. É tanto que quando o aluno muda de uma série para outra, quem é professor inicial sabe que a gente sofre, não sofre? Esse processo é o chamado de adaptação, onde a criança ela estava num período ali e ela vai viver algo totalmente novo, né? Inclusive tem escolas que já começam a fazer adaptação agora em novembro, dezembro, não é isso? Né? Já os alunos já vão conhecer as outras turmas, os outros blocos ali da escola, enfim. Isso é a chamada adaptação também, tá bom? Então, quarta questão, gabarito, letra C é o nosso gabarito, tá bom? Show de bola? Letra D, né? Auxiliar o processo de alfabetização e letramento de crianças de 2 a 6 anos de idade. Lembrando que a educação infantil ela vai de quantos anos a quantos anos, gente, hein? A educação infantil, creche, pré-escola, quantos anos a quantos anos? 0 a 3 anos, 4 a 5 anos, obrigatoriedade a partir dos 4 anos. Muito bom, William, certo? Dos 4 aos 17 entra a obrigatoriedade da nossa educação. Beleza? Tranquilo? Quem está chegando agora, nós estamos numa aula aqui, uma aula inaugural, né? Uma aula aqui onde tem 99 pessoas, rapaz, né, do Ceará e fora do Ceará, assistindo essa aula. Lembrando que nós temos uma proposta de começar aqui bem leve, bem tranquilo. Eu acho que teve gente que colocou aí, professor, estou sentindo falta aqui dos textões, estou sentindo falta disso, daquilo. Pessoal, o nosso foco inicial é trabalhar aqui uma perspectiva de assuntos e temas relacionados ao que está no nosso edital da Consulpan. Beleza? Claro que se fosse aqueles textões enormes, a gente ficaria aqui até 11 horas da noite, ou algo do tipo, e também trabalhando poucas questões. Eu preferi trabalhar muitas questões, certo? Com assuntos que são diferentes, que são aí, abordam vários assuntos, na verdade, e que a gente consiga aqui resolver tranquilamente também, beleza? Lembrando que está numa perspectiva, né, entre fácil, mediana para vocês. Claro que, né, vou pegar pesado principalmente no nosso curso, quando ele começar oficialmente, tá bom? Onde eu quero ver vocês lá, tanto nas nossas lives ao vivo, quanto nas nossas aulas gravadas, tá bom? São questões relacionadas à apresentação. Peguei essa quinta questão, pessoal, para falar sobre um assunto bem legal, chamado a verificação do rendimento escolar, né? Dizendo que possui diversos critérios. Dentre os itens apresentados abaixo, apenas um apresenta corretamente um desses critérios. E você vai assinalar. Pessoal, sobre rendimento escolar. A gente falou sobre frequência nesse instante, né? Mas sobre rendimento escolar, o que eu rendo ali, o que o meu aluno rende, etc, né? Quais são critérios que são exigidos, que são pedidos para que esse aluno ele consiga, né, algo relacionado a aproveitamento, um aproveitamento positivo, tá bom? Podemos dizer assim. Letra A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho desse aluno. Letra B, prevalência dos aspectos quantitativos, meu coração dói, pessoal, aqui, quantitativos sobre os qualitativos, né? É o contrário, né, pessoal? Quantidade não vai superar qualidade quando a gente fala de educação nos nossos conceitos atuais, né, e etc. A gente vai priorizar as qualidades. É tanto que
se o aluno fica com a média 5 no final do ano. Deixa eu perguntar aqui, já que tem 90 e poucas pessoas aqui, eu vou perguntar aqui a Andressa, a André, a Sheila, mas pode responder os demais. Pessoal, o seu aluno ele ficou de recuperação por 0,1 ou 2 ou 3 ou por meio ponto, etc. Em pleno dezembro, tô doido para tirar férias. E aí, pessoal, os aspectos quantitativos vão superar os qualitativos desse aluno? Tem gente que vai dizer assim, professor, eu boto de recuperação de qualquer jeito, só para, né? Rapaz, bote Deus no seu coração, gente. Vamos curtir as férias de vocês, né? Enfim. O que eu digo para vocês, gente, é que, querendo ou não, sempre a gente vai estar apelando muito para os qualitativos, né? Nem acontece. Sistema mesmo arredonda, né? Olha aí. Gente, eu vou confessar para vocês. O ruim é que essa live fica gravada, ó. Eu já deixei aluno de recuperação por bem pouquinho, mas sabe o que é aquele alívio na sua alma, né? O aluno passou o ano todo lhe desrespeitando, zoando realmente com a sua cara, etc. Esse rapaz, será que eu deixo? Isso foi depois de efetivo, viu? Isso foi depois de efetivo, tá bom? Mas, gente, é porque é o seguinte, lembrando, você tem autonomia, viu? Vai de cada um. Ah, o sistema é redondo e etc. Beleza, mas lembrando que você sabe que o sistema é redondo. Então, querendo ou não, você não vai prejudicar o aluno, mas você tem ciência disso. Se o sistema é redondo e etc., você tem ciência. Então, veja numa perspectiva do aluno, veja na sua perspectiva também, né, qual foi as habilidades, as competências, esse aluno realmente ele está apto para ir e tudo mais. Eu não sou a favor da reprovação, professor, por quê, professor, e tudo mais, mas também não sou a favor da aprovação automática, viu? Também não sou a favor. Por quê, professor? Gente, aprovação automática, pelo amor de Deus, né? Certo? É tipo brincar muitas vezes com o professor, né? Fez tudo o que queria, não veio para aula, etc. E vou aprovar. Gente, sem no mínimo uma recuperaçãozinha, não, né, pessoal? Aí também é se valorizar e valorizar o seu trabalho, viu, professor? Porque muitas vezes você coloca o aluno ali acima, né? Enfim, tá bom? Mas vamos lá. Gente, então essa verificação do rendimento escolar na letra A vai dizer avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, né? Pessoal, o que é uma avaliação contínua? Eu estou avaliando vocês aqui nesse exato momento e vocês nem estão percebendo, ó, vocês não estão nem aí. Eu estou vendo quem mais está participando na aula, eu estou vendo quem mais eu estou falando aqui, de vez em quando aparecem os mesmos nomes aqui em cima, opa, eu já estou aqui avaliando. Se fosse para eu dar uma nota, já tinha uns aqui com 10, outros com uma participação um pouco mais para 7, 8, enfim, né? Então, gente, né? Esse conceito, o William me colocou, contínua é o mesmo que formativa? A formativa utiliza um estilo de formação, perdão, de avaliação contínua, viu, William? Certo? Nesse caso, quando eu tenho três tipos de avaliações. Eu tenho a avaliação formativa, somativa e diagnóstica, tá bom? A somativa foca em nota. A somativa foca em nota, em resultado e etc. Beleza. A diagnóstica, ela é somente para diagnosticar, tá bom? Ela só vem para dizer, o aluno sabe, o aluno não sabe, mas não vou dar nota, não. O aluno sabe, o aluno não sabe, o aluno aprendeu, o aluno desenvolveu, o aluno isso, o aluno aquilo, beleza. A formativa eu também avalio a participação, o comportamento, o ano desse aluno, como é que foi, né? Como é que está sendo esse semestre desse aluno. Então é algo contínuo, tá bom? Então a avaliação formativa ela é contínua sim. Beleza, William? É assim como a diagnóstica, né? Querendo ou não, a somativa também é contínua e ela acaba acumulando ali as notas, gerando a média no final, no resultado, né? Então, nesse caso, letra A, avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, beleza, pessoal? Tranquilo? Letra A. A B, ele vai dizer aspectos quantitativos sobre os qualitativos. Não, aqui está dizendo que quantidade é melhor que qualidade. A gente sabe que não é, né? Nesse caso, é melhor puxar para os quantitativos do que para os, para os qualitativos do que para os quantitativos, tá bom? Letra C, aproveitamento de estudos que não foram concluídos com êxito, foge da perspectiva, né, relacionada aos tipos de avaliação que a gente está falando, tá bom? E letra D, a não obrigatoriedade de recuperação. Nós temos, né, o aluno tem direito à recuperação, né, pessoal? Então, nesse caso, quinta questão, letra A. Eu achei legal o comentário de uma pessoa aqui dizendo que a gente, como é? O professor não deixa o aluno em recuperação, ele que não atingiu as suas metas, né? Complicado, né, pessoal? Enfim, existem diversos fatores relacionados aí à recuperação e etc. Então, letra A é o nosso gabarito da questão. Bora para 6. Lembrando que a gente tem que resolver 20 questões. Olha aí, me disseram que eu tinha que resolver todas. Meu Deus, vamos lá. Claro, né? Se eu coloquei, eu tenho que resolver todas. Vamos lá. Pessoal, sexta questão. Sobre rotina e gestão da sala de aula, leia as afirmativas a seguir. Antes da gente ler, quem aqui tem domínio de sala de aula, pessoal? Vocês têm? Professor, não tenho não, professor. Estou para desistir, eu não consigo dominar a minha turma, etc. Aí eu vou dizer o seguinte para você. Você continua sendo a autoridade da sua sala.
Se você não tiver domínio de sala, pessoal, não vai ser a diretora, não vai ser a coordenadora, não vai ser a superintendente, o prefeito, não vai ser, pessoal, certo? Você ainda é a autoridade da sua sala. Diretor nenhum entra na minha sala, o coordenador entra na minha sala sem a minha autorização, pai nenhum entra na minha sala sem a minha autorização, professor, se eu não tem medo, não, e etc. Gente, são os meus alunos, é minha responsabilidade. Porque se acontece alguma coisa de ruim com esse aluno, quem é o primeiro culpado? Ó, o que ele estava fazendo, né? O que ele estava fazendo que não viu acontecer isso aqui e tudo mais? O primeiro culpado não sou eu? Pois eu sou a autoridade da minha sala, então, tá certo? Então temos que ter, pessoal, temos que ter, tá bom? A gestão tá ali para dar apoio e etc, enfim, mas nós somos a autoridade da nossa sala. Tranquilo? Beleza? Bater continência aqui para vocês. Vamos lá. Então, sobre a rotina e gestão da sala de aula, leia as afirmativas a seguir. Bora lá ler. A 6, né? Ele vai dizer o seguinte, pessoal. Primeiro, no trabalho pedagógico diário, o professor ele precisa gerir o uso do seu tempo em sala de aula, direcionado, nesse caso, principalmente para quê? Para a aprendizagem. Se a primeira tá certa, tu já vai aqui, ó. Professor, tô vendo aqui que não tem aqui um, não tem aqui um. Opa, tu já vai separando aí, beleza? 2. As situações no relacionamento com seus alunos, ou mesmo entre eles, podem comprometer o ambiente ou o empenho coletivo no processo de ensino-aprendizagem. Tu concorda, pessoal, que a afetividade, a situação que tu tem com o relacionamento com os teus alunos seja positivo, né? Porque eu aprendi muito química, matemática, física, matérias que eu odiava, com professores que eu gostava. Professores e professoras, né? Isso se chama afetividade. Eu não gostava da disciplina, mas eu gostava do professor, da professora, da forma que ele ensinava, entendeu? Já estou dando aqui uma dica, né? As situações no relacionamento com os seus alunos, ela ajuda ou não ajuda, né? É isso que ele está falando. Pode comprometer ou não, tá certo? É a segunda, né? Terceira, vamos lá. Os saberes experienciais surgem como um núcleo vital do saber docente, né? Núcleo a partir do qual os professores eles tentam transformar suas relações de exterioridade com os saberes em relação à interioridade da sua própria prática, né? É o professor trabalhando visando todos os ambientes, o interno, o externo, né? Os saberes, as experiências com seus alunos, enfim. Terceira opção. Bora para a quarta opção. A existência, né? A existência de uma pluralidade de saberes docentes possibilita a formação ou a existência de um único padrão. Eu vou até colocar assim, ó, único padrão. Vixe, eu botei até demais. Pessoal, existe um único padrão de práticas docentes que viabilizem o sucesso na aprendizagem. Se vocês souberem, vocês me avisam, tá bom? Existe ou não existe? A gente sabe que não, né, pessoal? Certo? A sua forma de dar aula é diferente da minha forma de dar aula. Vocês lembram que a primeira coisa que eu disse assim, quando a gente começou a nossa aula, né? Ah, professor, eu gosto mais de professor tal dando essa aula. Eu gosto mais desse jeito de dar aula, etc. Eu digo, gente, que bom, mas o meu jeito é esse. A minha didática é essa, né? Assim como você tem a sua didática, o seu jeito. Não, Gabriel, tem que ser mais formal. Não, Gabriel, tem que ser mais criativo. Não, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua didática. Não existe esse único padrão. Tem gente que está assistindo essa aula e está entendendo tudo. Tem outros que já estão assim, rapaz, eu não estou conseguindo entender, e agora, né? E tudo mais, o que é que eu faço aqui? Faz parte, né? Faz parte, viu? Professor, explica melhor o item 2. As situações no relacionamento com os seus alunos, ou mesmo entre eles, podem comprometer o ambiente ou o empenho coletivo no processo de ensino-aprendizagem? Pode sim. Se os alunos eles estão arengando, vou falar desse jeito, arengando, né? Você sabe o que é arengar, né, pessoal? Se estão brigando com birras e etc, né? O processo educativo, ele flui bem? Não. Se você não gosta daquele aluno da metade da turma, você vai dar uma aula com qualidade? Talvez também não, certo? Então, a afetividade, ela vai pesar aqui, entre os alunos e entre você e seus alunos, entendeu? Então, o item 2, ele está falando se concorda ou não com isso, e a gente concorda com isso, beleza? Então, 1, 2 e 3, pessoal, são bem tranquilas, tá certo? Agora, a letra A, ela fala de um único padrão ali das práticas docentes e não procede. Onde é que nós temos ali só onde não tem 4, né? Letra E, pessoal. Letra E é o nosso gabarito. 1, 2 e 3 é o nosso gabaritinho aqui, beleza? Professor, o senhor gosta de questões assim, com esse negócio de 1, 2, 3 e 4? Não gosto. Aprendi a gostar por conta da Consupan, da Acetred, né? Enfim, dessas bancas, né? Mas faz parte. Aqui foi bem tranquilo, tá bom? Sexta questão, o nosso gabarito, letra C. Bora para a sétima.
7ª questão, vamos lá. Daqui para meia-noite, né? Bora lá. Pessoal, a aprendizagem baseada em problemas, né? É uma metodologia que ganha espaço nas escolas brasileiras, com certeza. Focando no protagonismo. Pessoal, escreva essa palavra, tire uma foto, faça alguma coisa, mas foca nesse protagonismo, porque hoje o aluno ele é protagonista, né? Professor, protagonista, do o aluno é destaque, o aluno é a gente diz que é o bichão, né? Aqui, certo? Mas o aluno, ele é protagonista, ele sai de um ser passivo, sai de um agente passivo para um agente ativo, um agente protagonista, a gente já sabe disso. Lembrando que sempre com respeito ao professor, né? A gente também não pode ser deixado de lado, tá bom? Então vamos lá. Como essa metodologia pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades críticas e colaborativas nos alunos, certo? Então, como é que uma aprendizagem, baseada em problemas, ela vai dar esse protagonismo ao meu aluno? Como é que ela vai levar meu aluno a se tornar mais ainda protagonista do que ele já é, certo? E o que é uma aprendizagem baseada em problemas, professor? Quem nunca que colocou um aluno para apresentar um seminário, né? Para colocar ali o aluno, às vezes até para dar aula, né? E etc. Enfim, tem muitos professores que já fizeram isso. Eu já fiz isso, né, pessoal? Semináriozinho é muito bom, né? Muito legal, tá bom? Isso é baseado em aprendizagem, baseado em problemas, onde o aluno ele vai desenvolver, né? Tu dá uma problemática, ele vai lá e desenvolve essa problemática, tá bom? Vocês já estão aqui na letra E. Bora ver aqui o nosso gabarito. Bora lá. 7ª questão. Ele diz, pessoal, na 7ª que essa metodologia ela é centrada no professor. Eu já digo que não. É o protagonismo do aluno. Como é que vai ser o protagonista do professor aqui? Não é. Tu já nem lê a A. Letra B. Essa metodologia tem como foco o cumprimento do conteúdo programático, sem foco em habilidades socioemocionais. Primeiro que não necessariamente eu posso ter habilidades socioemocionais sendo trabalhadas, né? Mas não necessariamente esse foco nesse conteúdo programático, tá bom? Eu posso ter também, certo, uma flexibilidade no meu conteúdo, no meu processo programático, enfim, né? Quem aqui é professor sabe que se tem uma coisa que é flexível, é a nossa proposta pedagógica, o nosso plano de aula, né? Deve ser flexível, deve ser adaptado, né? Enfim, a diversas realidades, tá bom? C. A aprendizagem baseada em projetos, que é a chamada de ABP, né? Ela é útil apenas em disciplinas de ciências exatas, limitando-se à resolução de cálculos e equações, pessoal. Claro que ela não vai se limitar a isso, tá bom? Lembrando que se limitar, né, é uma palavra que ela tende a estar ali, né, errada. Não é sempre, mas tende a estar errada, tá bom? É igual a apenas, né? É utilizada apenas em escolas particulares devido à sua complexidade, claro que não, tá bom, pessoal? Letra E é uma metodologia que incentiva os alunos a aplicar o pensamento crítico, ó, criticidade, né, e colaboração, beleza? Participando ativamente, né, sendo protagonista na construção de projetos inovadores, promovendo o quê? A sua autonomia, o seu protagonismo. Letra E é a nossa 7ª questão. Tranquilo? Beleza? Eu costumo dizer isso, pessoal, nas aulas online. Eu acabei esquecendo de dizer para vocês. Se a internet cair, se acontecer qualquer coisa, etc., eu vou tentar voltar o mais rápido possível, né? Lembrando que aula online tudo pode acontecer, inclusive nada, tá bom? Tranquilo? Mas vamos lá. 7ª questão. Bora para a 8ª? 8ª questão. Pessoal, será que vocês conseguem a 8ª, hein? A utilização de tecnologias digitais. Professor, será que isso aqui vai cair, hein? Isso aqui, pessoal, pode se chamar de duas formas. TICs ou TIDICs. TIC ou TDC. Deixa eu lembrar. TIDICs, né? TDCIS. Acredito que seja isso. TIC ou TIDICs. Então, a utilização de tecnologias digitais no processo de alfabetização pode ampliar as possibilidades de ensino e aprendizagem. Pode ou não pode? Pode. De que forma a tecnologia ela pode ser usada a favor da alfabetização nas escolas públicas? Só o que nós temos hoje é esse incentivo à tecnologia dentro das nossas escolas, né? Toda escola hoje em dia tem ou é para ter Wi-Fi, é para ter um computador, né? A sala de informática e etc. Hoje nós dependemos também da tecnologia na nossa aula. Lá em Fortaleza nós temos as salas de inovação, certo? São salas tecnológicas, onde tem notebook, tablet, né, para os alunos internet, tá bom? Hoje em dia é uma necessidade também, beleza? E aí, pessoal, a TIDIX é a nossa realidade, né? Olha a nossa aula aqui, aula online.
Eu estou aqui na Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, tem gente na Bahia, aqui, Bahia, né? E, enfim, pelo Ceará todinho, né? Isso é Astidix, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, oitava questão. Ele diz o seguinte: limitando o uso da tecnologia. Primeiro que não vai limitar nada, né? Uso da tecnologia para evitar distrações e promover um ensino mais tradicional. Sai daqui o tradicional, né? B. Substituindo o livro impresso. Não é uma necessidade. Totalmente por tablets para tornar a leitura mais rápida e eficiente. Não, né? Não, a gente sabe que o livro está aí. Inclusive, qual é o programa que incentiva essa questão do livro de graça, pessoal, hein? Começa com P, valendo um ponto, coloque aqui, certo? É um programa do livro. Como é o nome desse programa? Tem na capa do livro, assim, bem grandão. Mas vamos lá, vou deixar aqui enquanto vocês colocam, certo? Ah, Sheila se garantiu, muito bom. Maria de Socorro, cai, pessoal, isso cai também. PNLD, certo? Que é o Programa Nacional do Livro Didático, beleza? Programa Nacional dos nossos livros didáticos, é onde a gente sabe que cada livro daquele ali é um dinheirinho, né? Certo? Que não é cobrado, nesse caso, ativamente, né? Mas sai dos nossos impostos, beleza? Bora lá. Então, substituindo o livro impresso, não. Usando aplicativos e jogos digitais que promovam o quê? O reconhecimento de letras, sons, além de atividades interativas de leitura e de escrita. Pessoal, bem bonitinha a letra C. Bem bonitinha, né? Letra D, enfatizando o uso exclusivo de vídeos educativos, deixando de lado a leitura de texto, não tem essa exclusividade toda não, tá bom? E usando as redes sociais como principal ferramenta de interação para a prática de escritas, não tem essa exclusividade, né, como ferramenta e tudo mais. Quem aqui tem Instagram sabe que o Instagram também, ele tá com uma mensagenzinha, pelo menos no meu tá, né, dizendo lá que para adolescentes agora tem todas umas questões para adolescentes, né, enfim, para criança já tinha, agora para adolescentes, etc. Tá bom? Essa questão das redes sociais, a gente sabe que não funciona bem assim. Os nossos alunos também têm algo chamado de direito de imagem, viu, pessoal? Tá certo? Eu já fui chamado a atenção uma vez, né, para nunca mais, tá certo? Relacionado a isso, né? É tão ruim a gente ser chamado a atenção, né, gente? Mas os nossos alunos, eles têm, pessoal, a questão dos direitos de imagem deles, né? Então, quem gosta de tirar a fotinha com o aluno aqui e tudo mais, enfim, certo? Ah, professor, mas eu tenho a afetividade, etc, enfim. Beleza, mas lembrando que rede social é um ambiente muito propício a maldades também, né? Então tem que ter toda a questão, tem que ter autorização dos pais, né? E etc, beleza? Então tranquilo, mas eu vejo fulano fazendo, fulano é fulano, né? Eu também me baseava nos outros, mas eu também, né? Tenho muitas fotinhas com os meus pequenos, mas é para mim, para eu lembrar, para eu olhar e tudo mais, peço autorização aos pais, né? Que é bem complicado esse negócio de direito de imagem, tá bom? Tem que ter muito cuidado com isso também. Beleza? Tranquilo? Oitava questão, qual é a resposta, pessoal? Gabarito letra C, né? C de concursado, beleza? Tranquilo? Bora para a nona? Vou marcar aqui letra C de concursado, marcar bem bonitinho. Nona questão, pessoal, tá quase acabando, viu? Estamos na metade. Vou botar logo a 9 e a 10 por aqui. 9. Deixa eu fazer uma pergunta. O pessoal tá de boa até agora, tá tranquilo? Tô falando besteira, não tá, enfim, não é nada com nada. O professor pensar que era uma aula legal, tá sendo uma aula chata, né? Depois me diga aí, tá bom? Pelo amor de Deus, tá legal, né? Tá de boa. Que bom, pessoal, que bom. Bora para a nona questão. Nona questão. Dentre as várias formas de se avaliar, olha aí, só questões, né? Que bom, né? Dentre as várias formas de se avaliar o aluno, uma das utilizadas, pessoal, é conhecida por avaliação somativa. Eu falei nela nesse instante. Somativa, soma, nota, resultado, classificação, tudo isso é avaliação somativa, beleza? Esse tipo de avaliação possui como característica, aí eu já dei a resposta, né? Já falei o que é a avaliação somativa, já dei todas as características, tu vai só olhar para ela e tu vai marcar, tá bom? Letra A diz o seguinte, que ela possui caráter classificatório, professor, onde serão computados todos os resultados referente ao ano letivo do meu aluno, em relação ao que ele aprendeu, o nível de aprendizado, consistindo, portanto, na promoção ou não para as séries vindouras. Nota, resultado, classificação somativa. Letra A já é o nosso gabarito, né? Professor Gabriel, eu não sei o que é avaliação somativa, mas, professor, eu aprendi por aí que sempre a maior opção é a resposta. Professor Gabriel, isso é certo ou isso é errado? Gente, aqui são minhas lágrimas quando você me diz isso. Ó. Vou até beber
certo? Pessoal, lembrando, teoria de chute é para quem não estudou. Vocês estão estudando, vocês sabem, certo? Eu chuto, claro que eu chuto, pessoal, quando eu não sei, quando eu não faço a mínima ideia do que está falando, né? Certo? Mas nesse caso aqui, você sabe. Ah, é a maior e tudo mais? Acontece, se é a maior, se é a resposta, beleza. Nem sempre, pessoal, pelo amor de Deus. Teoria do chute só serve para quem não sabe a resposta. Tranquilo? Para quem não sabe nada do assunto. Beleza? Não vamos negócio de chutar na maior sempre. Vixe, falta 2 minutinhos, vou chutar aqui. Lê, rapaz, vai dar certo. Tá bom? Nona questão, resposta letra A é o nosso gabarito. Vou já marcar aqui. Letra B, possui toda a proposta pedagógica de uma instituição de ensino a qual pauta-se por avaliar o nível de rendimento dos alunos referente a conteúdo ministrado, nada a ver com avaliação somativa. C, faz parte do primeiro estágio mediante o contato estabelecido entre educador e educando, nada a ver com a educação na avaliação somativa. E D, apenas avaliar o nível de conhecimento da turma em relação aos conteúdos já ministrados, também não. Letra A tá bem bonitinha sobre a avaliação somativa, tá bom? Bora para a 10ª questão. 10ª questão, rapaz, 8h41 e só tem os guerreiros aqui comigo, viu? Vou ver lá o nome de Jeane Medeiros no Diário Oficial, vou ver lá o nome de quem mais? Thalita, Rivanilda, né? Vou ver o nome de Nayane, Edelvânia, porque vocês merecem, tá aqui 8h40, não é brincadeira não. Bora lá para a 10ª questão. Carol, olha aí, muito bom. Ixi, já começou, pessoal, o professor fala o meu, professor. Todo mundo, todo mundo. Bora lá para 10. De acordo com o referencial curricular, o trabalho direto com as crianças pequenas, pessoal, ele exige que o professor tenha uma competência polivalente. Tá aí vocês, pedagogos, né? Faz tudo. Pessoal, polivalente é Severino, tá bom? É Severino. O pessoal brinca, né? Dizendo que faz tudo, né? Nós somos os faz-tudos, né? Nós fazemos o quê? Dá aula de português, matemática, história, geografia. Todo mundo aqui dá aula de tudo, né? Isso significa corretamente que Joseilma levantou a mão. Foi sem querer, Joseilma? Quer perguntar? Diga para mim depois, se foi sem querer ou se você quer perguntar, tá bom? Acho que foi sem querer, né? Beleza. Pessoal, então vamos lá. De acordo com o referencial curricular nacional, o trabalho direto com as crianças pequenas exige que o professor tenha uma competência polivalente, que o professor tenha domínio de muitas coisas, né? Saiba de muitas coisas. Isso significa corretamente dizer que o professor o quê, pessoal? O professor A, ele direciona uma formação simples do profissional que deve se tornar-se detentor do conhecimento. Meu coração chega a dói, ó. Professor detentor do conhecimento. Pessoal, nós somos detentor do conhecimento? Na perspectiva atual, né? Não, né, pessoal? Nós não somos detentor do conhecimento. Eu também não sou, tá certo? Então você já exclui. Refletindo constantemente sobre sua teoria. B, trabalhar com conteúdos de naturezas diversas. Opa, polivalente, natureza diversas, né? Que abrange desde cuidados básicos, essenciais, até conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Eu tenho certeza que já teve professor aqui que já arrancou dente de aluno, já tio, tá caindo aqui, tá caindo lá, o menino, né? Arrancar o dente do menino. Tio, eu machuquei aqui, aí lá vai ser doutor, enfermeiro, né? Tio, o menino aqui arengou comigo, lá vai ser advogado. Tio, eu não tô muito bem, não, aí lá vai ser psicólogo. Pessoal, professor é tudo. Nós somos polivalentes, o nome já diz, né? A gente atua em tudo, tá bom? E a gente ganha só por um, né? Mas vamos lá, gente, é justamente isso. Nós trabalhamos, né, de maneiras diversas, com propostas diversas e etc., mas, claro, lembrando sempre daquilo que daquilo que nos cabe, né, que é a educação e etc. Mas a gente atua nos cuidados básicos da criança, né? A criança, muitas vezes, às vezes, vai para a creche, tá já foi feito cocô, né? Enfim, tem que limpar e tudo mais. Professor, mas não sou eu. Muitas vezes você vai lá se disponibilizar a ajudar com a cuidadora e etc., né? A gente sabe, pessoal, que acontece isso, né? Minha mãe sempre dizia, quando era auxiliar de sala, professor, Gabriel, não aguento. Minha mãe é professora, viu, pessoal? Gabriel, auxiliar morre de trabalhar e não ganha bem, isso e tudo mais. Eu, pois, estude, vá ser professora. Não, mas eu não consigo e tudo mais, não sei o quê. Hoje em dia, minha mãe é professora, né? Hoje em dia, ela, rapaz, realmente, né? Enfim, a gente sabe que não é a melhor, né? Ainda a gente precisa de mais valorização e tudo mais, mas ganha um pouquinho mais do que auxiliar, né? E eu sempre digo, para quem é auxiliar, que quer ser professora, né? Realmente ganha melhor, tem mais incentivos, enfim, eu sempre dou essa motivação, tá bom? Não sei se tem algum auxiliar aqui, né? Mas, enfim, tá bem pertinho também da sua efetivação enquanto professor ou professora, tá bom? No seu concurso, beleza? Então, pessoal, letra B tá bem bonitinho, não tá? Se tá bem bonitinho, pessoal, marque, beleza? Letra C,
Funcionário ensinando seus pares, afastando-se das famílias da comunidade. Pessoal, não. Parceria, certo? Parceria, família, escola, comunidade. Repita comigo, família, escola, comunidade. Beleza? É parceria, tá bom? O PPP vai dizer isso, né? Projeto Político Pedagógico, beleza? Então ele diz ali também somente tem informações necessárias, não, letra C e letra D, gestão única de conteúdos específicos. Tudo que é único, tudo que é exclusivo, tudo que é somente, tudo que é exclusivamente, tudo mais, muitas vezes não faz parte da nossa resposta, tá bom? E aí ele diz que favorece o ensino mais enriquecedor e estimulado pelo ambiente, não, tá bom? Letra B é o nosso gabarito da 10ª questão. Beleza? Tranquilo? Tem gente dizendo aqui que está amando essa aula, que está gostando, etc. Pessoal, vocês não vão fazer eu chorar numa hora dessas, não, beleza? Só no final, só no final. Beleza? Vamos lá. 11ª questão, pessoal. 11ª, vamos lá. Dentre as muitas funções do planejamento escolar, agora o bicho pegou, viu? Porque eu sei que tem professor aqui que ama planejar, mas tem professor que nem planeja. Professor Gabriel, não diga isso não. Eu não estou acusando ninguém, não. Estou dizendo que eu também, de vez em quando, eu dizer, rapaz, tem que planejar, é? Oh, meu Deus do céu, né? Não, deixa eu fazer aqui, aí vai fazer lá. Mas, gente, a gente precisa de planejamento para tudo, né? Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Tem gente que dá uma ligadinha ali, né, para o maridão. E aí, maridão, no horário do planejamento, né? E aí, já fez a janta, né? A janta não, o almoço, né? Eu tô chegando, viu? Tô chegando aí pro almoço, enfim. Gente, planejamento, ele foi feito para quê? Planejar. Professor, para que eu preciso planejar, professor, e tudo mais? Gente, tu tá meio de mês, né? De 17. Você ainda tem dinheiro, né? Do salário de vocês. Eu tenho certeza que vocês ainda têm metade ou mais da metade do salário que vocês receberam dia primeiro. Isso eu não tenho dúvidas, tá certo? Então, com certeza, vocês se planejaram para esse dinheiro durar até o final do mês, né? Com certeza vocês se planejaram para as compras de vocês, né? Para vocês já se acusando já aí, né? Então, gente, tudo é planejamento. Para você comprar uma blusinha melhor, planejamento. Para você fazer suas compras, planejamento. Financeiro, planejamento, viagem, planejamento. E por que para a sua aula não teria um planejamento? Tem que ter, você não vai entrar lá, certo? E uma coisa que eu digo para você, Eliette, pessoal, não inventem de entrar numa sala de aula sem planejamento. Parece que a hora não passa. Eu já inventei de entrar para substituir professor. Todo mundo aqui já substituiu professor, não já? Pessoal, isso é uma loucura. Se você for entrar numa sala de aula sem planejamento, você olha assim, aí passou 1 minuto. Aí você olha, passou 1 minuto e 1 segundo. Aí você olha, passou 1 minuto e 30 segundos. A hora não passa, sem planejamento não dá, viu? Mas vamos lá, né? Vamos lá. 11ª. Dentre as muitas funções do planejamento escolar, as opções abaixo caracterizam cada uma delas, exceto. Pessoal, quando é exceto, é fora ela, tá bom? Só não ela, né? Exceto em. Exceto em. Vamos lá. A. Permitir ao professor e escola um ensino de qualidade. Tá bem bonitinha essa aqui, mas eu não quero a bonitinha, eu quero a errada. Beleza? Eu quero o que não está no planejamento do professor. B. Excluir a racionalização e a organização do trabalho docente. Vixe, excluir, deixar de lado. Será, gente? Eu tenho que ter a minha organização, eu tenho que ter minha racionalização, eu tenho que ter o meu cognitivo, o meu planejamento por completo dentro da minha proposta pedagógica. A letra B não tá legal não, viu? Letra B não tá muito legalzinha não. C. Evitar a improvisação e a rotina. Foi o que eu falei para vocês. Quer dar uma aula improvisada, né, e tudo mais? Rapaz, é bem complicado. Apesar que a gente tem a adaptação, né, no planejamento, etc. Mas uma aula só improvisada, sem ter planejado realmente, eu não recomendo, tá bom? D. Assegurar a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social e do processo de participação democrática. O que seria isso, professor? Assegurar essa articulação é dizer que eu tenho que ter uma aprendizagem também significativa, certo? Eu tenho que ensinar ao meu aluno o que é necessário para ele aprender para o seu contexto social, para o seu contexto democrático, para o seu contexto político, tá bom? Eu gosto muito de dar aula sobre política, não dizendo esquerda, direita, centro, eu gosto de falar de todos os contextos, para que o meu aluno ele saiba, né, usar isso lá na frente, quando ele for votar, quando ele for ali exercer os direitos, né, enfim, a sua democracia, etc. Mais uma vez, sem dizer esquerda, direita, centro, etc. Falando a realidade, tá bom? Independente. Não existe governo 100%, nem positivamente, nem negativamente, a gente sabe disso, tá bom? Independente do contexto, tá bom? Então, 11ª, resposta letra B, né, pessoal? Resposta letra B é o nosso gabarito, exceto letra B, tá bom? Bora para a 12ª.
12ª ainda é sobre planejamento, sobre plano de aula, tá bom? A Edelvânia já colocou aí a opinião dela, dizendo o seguinte, meus queridões: o ordenamento sistematizado das ações a serem desenvolvidas num planejamento de uma disciplina é a ordem, viu, pessoal? Ordenamento, ó, ordem, sendo o caminho utilizado pelo professor para colocar o aluno em contato com o conteúdo da sua disciplina é conhecido pelo quê, pessoal? É conhecido pelas ações pedagógicas, professor, eu acho que é, as ações pedagógicas do professor. É um método? Professor, mas eu nunca vi num plano de aula o nome método, não. Método talvez não tenha, mas tem o quê, pessoal? Parecido com método, tem o quê, hein? Diz para mim aí. Metodologia, meus queridões, certo? Não tem método, mas tem metodologia, né? Eu nunca vi professor colocando método, não sei se vocês colocam, mas metodologia tem. E o que é metodologia? É o passo a passo da tua aula. A minha metodologia de hoje era começar divulgando o IB, depois falando de mim, depois falando aqui de como seria a nossa aula, aplicando questões e no final vocês me aplaudindo aí, né, dizendo que eu sou o melhor professor que vocês já viram na vida de vocês. Essa era a minha metodologia, tá certo? Era o meu pensamento, tá bom? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. 12ª, pessoal, letra B, tá bom? É o método. Esse ordenamento é a ordem. Vamos lá, me ajuda aqui. Isso aqui é questão de concurso. Primeiramente, só um exemplo. Conteúdo, objetivos, o que mais, hein? Metodologia, o que mais, pessoal? Diz aí para mim, o que é que tem no plano de aula. Metodologia, passo a passo. Objetivos é onde eu quero chegar. Conteúdo é o que eu vou dar. Habilidades e competências, BNCC, muito bom, certo? Eu detesto isso, mas muito bom. Vixe, professor, como é que pode? É porque eu não lembro de todas, gente. Você lembra de todas as habilidades e competências? Eu não lembro, né? Enfim, né? Tem que estar olhando direto, né? Avaliação, recurso, tudo isso, tá bom? Recurso, o que é que você vai utilizar? Avaliação, como é que você vai avaliar esse aluno, essa sua aula, beleza? Isso é plano de aula, tranquilo? Então, letra B, método é a nossa resposta. 12ª, letra B, abordagem intrínseca. Intrínseca a quê? Né? O que seria essa abordagem intrínseca? O que é que você quer dizer com isso? Uma abordagem interior do aluno? Não fica claro, né? E D, exclusão de plano, não existe, né? Seria o plano de aula aplicado à metodologia, enfim, tá bom? 13ª questão, número 13, vamos lá. Pessoal, Maria está implementando um projeto de leitura em sua turma, olha aí, onde as crianças escolhem livros que desejam ler e discutem suas histórias em grupo. A criança vai lá, escolhe, beleza, e vão ali discutir, né, essa história em grupo. Qual das seguintes afirmações está correta sobre a teoria da atividade aplicada por Maria, né? Qual dessas propostas aqui vem defender essa utilização implementada pela Maria, tá bom? Professor, eu queria responder a 3, mas já vai dar 9 horas, vai começar a minha novela, eu tenho que assistir as 3 Marias, inclusive, ó, 3 Maria, né, não? Eu assisti ontem, não, foi sexta, eu acho, eu vi o nome dessa novela. Em vez de você estar assistindo as 3 Marias, você vai focar na Maria dessa questão aqui, porque é o que vai te levar à tua aprovação. Então, foca nessa Maria. As outras lá já estão com a vida ganha, tá bom? Mas vamos lá, é no instante. Então, pessoal, a letra A vai dizer o seguinte, bora aqui. 13ª, né? A atividade de leitura, ela não precisa ter um objetivo específico. Rapaz, não precisa, tem certeza, para ser eficaz. Basta ler qualquer livro ou revista. Rapaz, tem muita gente que vai no improviso, né? Faça isso não, viu? Letra B. A atividade de leitura deve ser realizada sem qualquer mediação. Rapaz, se o professor ele é mediador, sem mediação é sem professor. Não rola, não dá. Letra B também não. Letra C. A atividade de leitura é considerada significativa se for motivada pelo interesse das crianças. Eu chego para Edilene e digo assim, Edilene, mulher, lê esse livro aqui. Não, mas eu não quero ler. Não, mulher, mas leia, eu estou pedindo. Não, mas eu não quero. Leia. Quem que vai ler? Obrigado, pessoal. Lê por... Enfim, a criança ela tem que querer ler. Eu posso colocar ali para ela uma roda de leitura, um momento, tudo mais, onde ela vai lá e ela escolhe, né? Por que ela escolheu esse livro? Foi pela capa, foi pelo conteúdo, ela abriu, ela viu alguma coisa ali que chamou a atenção, né? A aprendizagem, ela é boa quando ela é significativa, quando ela tem algum significado para o aluno, beleza? Nada forçado é legal. Isso vale para amizades, relacionamentos e para a nossa educação. Gostaram aí? Ana Maria Braga aqui, de vez em quando eu dou uns conselhos para vocês. Nada forçado é legal. Amizades, relacionamentos e algo relacionado à educação também não é muito bom não, tá bom? Beleza? Pensamento do dia aí para vocês. Tá bom?
Letra C. Letra C é o nosso gabarito. A letra D. Atividade de leitura só é significativa quando for obrigatória para todos os alunos. Rapaz, mais uma vez, né? Foge da nossa perspectiva de uma abordagem mais tranquila, né? Letra C é o nosso gabarito. Eu queria fazer um círculo ali, ficou um círculo horrível, mas é porque eu não estou com o meu mousezinho que eu sempre utilizo. Vamos lá. Décimo quarto, né? Pessoal, 13º vocês nem se animaram, né? Vocês não gostam não de 13º? Tem gente que ganhou 14º. 14º. Eu não ganhei nem o 13º ainda. Pessoal aí de Tauá, né? Alguém aqui é de Tauá, pessoal? Isso é verdade mesmo? É 13º, 14º, 15º salário? Meu Deus do céu, não recebi nem o 13º ainda. Sei nem quando é que eu vou receber, mas vamos lá. Né? E vocês aí ostentando. 14º. Em relação à prática pedagógica, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo corretamente, né? Vamos lá. Meus queridões, os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são as... Quem é da educação infantil sabe essa aqui. Quem não é também sabe, né? São as, no plural, e a no singular. Vixe. Experiências nas quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, né? O que possibilita as aprendizagens, desenvolvimento e alguma coisa. E aí, pessoal? O que seria, né? Professor Gabriel, vamos lá. Estou falando de educação infantil. Na educação infantil, professor Gabriel, lá na primeira ou foi na segunda questão, nós falamos sobre Vygotsky, nós falamos sobre interação, nós falamos sobre o sócio-interacionismo. Então, isso está presente lá na educação infantil, não tá? Tá, pessoal. Letra A ou letra D, né, professor Gabriel? Me ajude, né? Tudo mais. Eu também falei para você de ludicidade, falei de jogos e também falei de brincadeiras, não falei, não? Falei. E eu disse que tudo isso impacta em alguma coisa, que esse aluno ele vai desenvolver a fala, a escrita, ele vai desenvolver tanta coisa, pessoal, com os outros ali, porque ele vai estar o quê? Socializando, ele vai estar o quê? Interagindo. Pessoal, por isso que a 14ª questão, ela pode ser a resposta letra D, né? Ou ela só pode ser a resposta letra D, tranquilo? A letra C, né, ela fala muito generalizada ali no final sobre a educação, né? Crescimento na letra A, organização na letra B. Não, aqui é bem completinha, corretamente com a perspectiva da educação infantil, é letra D, tá bom? Bora lá. Tá acabando, viu? 15ª, bora lá. Eu vou só até 11 horas da noite, viu? Não posso passar disso, pessoal, porque eu dou aula amanhã, tá bom? São 20 questões. Vamos lá, tô brincando. 15ª questão diz o seguinte: o respeito incondicional ao brincar e à brincadeira é uma das mais importantes funções da educação infantil. Opa, da educação infantil. Não somente por ser no tempo da infância que essa prática social se apresenta com maior intensidade, mas justamente por ser ela a experiência inaugural de sentir o mundo e experimentar-se, de aprender a criar e inventar linguagens através do exercício do lúdico, da liberdade da expressão. Teve gente que disse, professor, estava sentindo falta de questão grandona. Pois está aqui uma questão bem, bem legalzinha, viu? Desse modo, não se trata apenas de um domínio da criança, mas de uma expressão cultural que especifica o humano, né? Sobre a brincadeira, pessoal, na educação infantil, é correto eu afirmar o quê, hein? E aí, vocês são bem rapidinho, né? Já está subindo aqui os comentários. Letra A, 15ª. As brincadeiras na escola devem ser direcionadas pelos professores para que elas possam aprender os conhecimentos ali propostos, né? Vixe, pelos professores. Será que eu marco ou não, professor Gabriel? Digo já para você. B. Ao brincar, as crianças aprendem, pois experimentam as relações, a interação e desenvolvem a linguagem e criam contextos diferenciados. Pessoal, vocês nunca aprenderam brincando, não, porque eu aprendo brincando direto. Direto, direto. Professor, mas o sonho é grande, etc. Mas eu sou professor de criança, rapaz. Até ali ensinando eles como mediador, estou aprendendo brincando também com eles, tá bom? Letra B, pessoal, ela tá bem bonitinha para você marcar. Por que a letra A, professor, não seria o mais ideal nesse caso, né? Pessoal, olha a diferença de jogos para brincadeiras. Qual a diferença de jogos para brincadeira? Brincadeira ela é mais solta, né? Não é de qualquer jeito, né? Mas ela é um pouquinho mais flexível. Jogos, ele tem regras.
ele deve ser seguido essas regras, né, e tudo mais. É tudo mais, né, bem pensado, bem bolado. Brincadeira não. O pular-corda, o descer ali do escorregador e etc. É uma brincadeira, tá certo? Então, nesse caso, não precisa tudo ser mediado, né, a ferro e fogo pelo professor, não, tá bom? Então, por isso que a letra A também está fora da nossa perspectiva, beleza? Letra C. As brincadeiras devem ser exclusivamente, limita muito exclusivamente, somente, né? Enfim. Então, elas devem ser exclusivamente espontâneas e livres para que as crianças possam construir seu conhecimento, cabendo ao professor somente observá-las. Também você não vai só observar, você vai, lembra, mediar o processo, beleza? E letra D. As brincadeiras na educação infantil devem acontecer em 3 dias da semana para que as crianças comecem a aprender a cultura escolar, preparando-as para o ensino fundamental. Pessoal, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, enfim. Preciso limitar isso? Preciso, só se for na rotina da sua escola, mas não existe essa regra, né? Enfim. 15ª questão, resposta letra B, não é isso? Resposta letra B, tá bom? Pessoal, ainda tem 72 guerreiros aqui comigo, e eu vou dizer para vocês que essa nossa aula inaugural é uma aula mais leve, uma aula mais tranquila. Estou já encerrando aqui para vocês daqui a pouco, tá bom? Uma aula mais leve, mais tranquila, mas uma aula com muita vontade de fazer e ter futuros aprovados aqui comigo, tá certo? Todos esses temas estão aonde, pessoal, hein? Esses temas aí estão aonde, hein? Edital da Consulpan, tá certo? Eusébio, né? Maranguape, dentre outros editais, beleza? São temas, são assuntos que estão no nosso edital. Peguei umas questões menores, mais uma vez, para a gente trabalhar aqui 20 questões e trabalhar com qualidade essas 20 questões. Melhor do que eu trabalhar 5, 10 questões enormes e cansativas. Tranquilo? Mas são temas, são assuntos da nossa banca, né, relacionado à Consulpan e relacionado também ao nosso edital. Beleza? Tranquilo? Beleza, né? Bora para a próxima. Poderia dar uma aula de português com aqueles textos e etc. Vou ficar até o final da aula. Show de bola, né? Eu sou professor de língua portuguesa também, pessoal, mas eu não tenho essas manhas todas de aulas online da língua portuguesa. Beleza? Não vou mentir para vocês. Eu gosto de didática, pedagogia, questão do polivalente, tá bom? Português eu sou mais de escola para os meninos lá, tá bom? Aí eu dou muito valor, principalmente a literatura, tá certo? 16ª questão. Tem gente que disse que vai ficar até o final. Bora lá. A respeito da teoria crítica e pós-crítica. Pessoal, isso aqui também não cai não, viu? Despenca. E aí nós temos 2 questões sobre isso para encerrar, tá bom? E aí, caindo aí na nossa 20ª questão. A respeito da teoria crítica e pós-crítica, analise as alternativas e assinale a incorreta. Professor Gabriel, como é que eu vou acertar essa questão se eu não sei o que são teorias críticas e pós-críticas, né? Pessoal, teorias críticas, pós-críticas e tradicional. Bora lá. A teoria tradicional, nesse caso, vai focar muito em quê? Em transmissão de conhecimentos, na memorização. Lembra que a gente até falou, né? É no básico, na memorização, no que todo mundo já sabe, etc, né? Já a crítica, o nome já diz, crítica, né? Vai examinar todo o contexto do currículo, né? E vai fazer algum tipo de crítica. Todo esse instrumento de reprodução que a tradicional traz, ela vai justamente fazer essa crítica das desigualdades sociais, né? Das ideologias, enfim, tá bom? Ela vai criticar ou vai lançar informações sobre isso, beleza? A tradicional, né? A crítica. E aí nós temos a pós-crítica, né? Que ela vai expandir tudo isso a quê? A questões do nosso dia a dia relacionado a quê, pessoal? A gênero, a raça, né? A etnia, a cultura, a subjetividade, tá bom? Então nós temos tradicional, o mais do mesmo, a tradicional. Crítica vai criticar esse pensamento que todo mundo acredita, pensa, etc. E após crítica, etnia, gênero, né, a questão de raça e tudo mais. Enfim, ideologias. Tranquilo? Beleza? E agora você já consegue responder a 16ª. Tranquilo? Vamos lá. A respeito da teoria crítica e pós-crítica, analise as alternativas a seguir. Só que você vai marcar, pessoal, a incorreta. Ainda é melhor. Porque tem 3 que tem tudo a ver e tem uma que não tem nada a ver. Vamos lá para a 16ª. Se vocês souberem, podem colocar aqui também, viu? A teoria pós-crítica prioriza a organização ou estrutura de um currículo e suas questões técnicas a partir de uma neutralidade científica. Foi isso que eu falei, gente? Foi? Pós-crítica, neutralidade, neutro, não está nem aí para nada, não vou me meter e tudo mais do mesmo, é isso? Né? Neutralidade científica expressa uma visão de currículo preocupada com os saberes selecionados e não com as razões de suas escolhas. Será que é isso, hein?
A ênfase é no processo de construção em detrimento do porquê da construção do currículo. Professor, do meio para o final, eu achei, poderia ser e tudo mais, mas essa questão de neutralidade, pessoal, ela não vai falar da crítica nem da pós-crítica, ela vai falar mais de quem? Da tradicional, um pensamento mais neutro, um pensamento mais do mesmo, né, sem fugir muito das perspectivas do que todo mundo acredita. Tranquilo? Seria a letra A. Professor, então a está errada e eu quero a incorreta. Se faltasse 5 minutos e essa fosse tua última questão, tu já poderia marcar a letra A sem nem ler as outras. Opa, tu já ia lá marcar no teu gabaritozinho, certo? Mas vamos ver aqui as outras, né? B. A teoria A já é a nossa resposta, né? B. A teoria crítica é um espaço de contestação. Crítica, contestar, criticar, falar, argumentar. Beleza. Uma outra forma de olhar a realidade, que é a tradicional. Beleza. E um compromisso político com o que pensamos e o que fazemos. Pessoal, bem bonitinho, letra B. C. As teorias críticas de currículo, ao deslocar a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e aprendizagem para os novos conceitos de ideologia e poder, por exemplo, permitiram-nos ver a educação em uma nova perspectiva. Que nova perspectiva é essa? Fora da perspectiva tradicional. Uma perspectiva mais crítica. Eu estou aprendendo. Mas por que eu estou aprendendo? Eu estou numa aula 9 horas da noite. Mas por que eu estou numa aula 9 horas da noite? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou nessa aula do professor Gabriel, pelo IB, numa hora dessa? Né? É essa criticidade, esse pensamento. Tudo tem um porquê. Porque você quer ser aprovado, né? Então, a gente está aqui para lhe ajudar. C. Deixa eu ver se eu já li a C. Acho que eu já li, não foi? Foi nesse instante. D. Falar em teoria crítica remete a citar Paulo Freire. Opa, criticidade, estou falando de quem, pessoal? Paulo Freire, pessoal, um grande pensador que se preocupou intensamente com a educação popular, falei sobre isso também, com os problemas educacionais também, falei sobre isso, brasileiros, e que contribuiu significativamente, né, para a teoria crítica do currículo. Paulo Freire também vai falar sobre isso, tá bom? Essa criticidade da educação tradicional, da educação bancária, como a gente chama também. E a teoria pós-crítica, que vem depois, né, deve se combinar com a teoria crítica, são parceiras nesse caso, né, para nos ajudar a compreender os processos pelos quais, através das relações de poder e de controle, nós nos tornamos aquilo que nós somos, beleza? Ambas elas nos ensinam de diferentes formas que o currículo é uma questão de saber, identidade e poder. Saber, identidade e poder combinam com crítica e pós-crítica. Tranquilo? Beleza? Então, se nós queremos a incorreta, você vai marcar que a incorreta, com certeza, é letra A. Tá bom? Letra A, 16ª questão. Professor, eu não sabia de teoria tradicional, teoria crítica e pós-crítica. Era importante eu saber mesmo? Pessoal, de 1 a 2 questões sobre isso, a Consupan gosta bastante. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Duvido vocês saberem quantas vezes eu falei beleza e tranquilo só nessa live, né? Se foi 50 vezes para baixo ou para mais, né? Enfim, falo várias vezes, né? Todo mundo tem um tique, né, pessoal? Todo mundo tem. Não me julgue não que você também tem. Bora lá para a 17ª questão. Marque a afirmação correta. Vamos lá. Sobre as adaptações curriculares como recurso ou... Deixa eu ver. A Edelvânia, a tradicional fala o que mesmo? A tradicional, ela fala o mais do mesmo, viu? Ela não traz nada de novo, assim. Ela traz, assim, a transmissão do conhecimento entre professor e aluno, a memorização, tá certo? Ela não traz, assim, essa criticidade, né? Ela não traz, assim, essa questão ideológica, essa questão do moral... Perdão, do moralismo é ótimo. Essa questão da ideologia, tá bom? Ela não é polêmica, ela é bem tranquila. Beleza? A tradicional. Então vamos lá. Marca a afirmação correta sobre as adaptações curriculares como recursos ou estratégias individualizadas para atender às singularidades dos alunos. Pessoal, todos os nossos alunos, eles são singulares. Cada um aprende de um jeito, cada um aprende de uma forma. Eu sou assim, você também é. Tem gente que detesta aula online, professor, não gosta do mais. Já tem gente que diz, professor, dou maior valor, porque eu estou aqui deitado, estou aqui com os pés para cima, estou aqui no ar-condicionado. Vai de cada um, vai de cada um, pessoal. 17ª, vamos lá. E aí, você já sabe a resposta, 17ª? Ele diz o seguinte, pessoal, vamos lá. Chega aqui para a 17ª. As adaptações curriculares devem considerar as especificidades dos alunos, né, nesse caso aqui, adaptando conteúdos, metodologias, recursos, processo de avaliação e temporalidade para atender e potencializar os processos de ensino e aprendizagem. Pessoal, é justamente isso. Vamos aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho.
Deixa eu dizer para vocês, todo mundo aqui na sua turma lá de 20, 30 alunos, todos são alfabetizados, são? Todos sabem tudo, todos sabem ler, escrever e tudo mais. Sempre tem um, dois, três ou até mais que isso que não sabe, pessoal, certo? E aí parte de você. Você vai olhar para esse aluno e dizer, cara, eu preciso ajudar esse aluno. Cara, eu preciso fazer alguma coisa, uma atividade adaptada, alguma coisa do tipo. Ou então você pode fechar seus olhos e até dezembro, né? Chega lá em dezembro, sua consciência pode pesar ou não, depende, né? Enfim, certo? E aí, pessoal, lembrando que esse aluno, ele é seu para a vida toda, viu? Ele vai passar por você lá futuramente, dizer, professor, e aí, tudo bem, tudo mais. E às vezes ele pode ser um médico, um enfermeiro, um advogado, tudo mais. E você, rapaz, eu fiz meu trabalho, né? Eu fiz o que era para ter feito. Enfim, a melhor coisa que a gente tem é a consciência limpa. Isso é muito bom, tá bom? Então, faça o que for possível, né? Quem é que fala sobre isso, hein? Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores. Mário o quê, pessoal? Mário Sérgio Cortella, pessoal. Faça o seu melhor na condição que você tem, né? Enquanto você não tem uma condição melhor para fazer, beleza? 17ª resposta, letra A, tá bom? Como tá, não vou esticar muito, né, pessoal? Vamos aqui logo nas nossas opções de gabarito, tá bom? Letra A tá bem bonitinha, é justamente isso. Você vai adaptar a sua proposta curricular aos seus conteúdos, metodologias para esses alunos, né, que estão precisando de você, tá bom? Porque cada aluno tem a sua singularidade, beleza? 17ª resposta, letra A, tá bom? Na B vai falar que as adaptações curriculares são ajustes temporários que se aplicam exclusivamente a alunos com deficiência, não necessariamente. Letra C, a programação curricular deve permanecer fixa para todos os alunos, lembrando que nós temos o processo de flexibilização, tá bom? Se eu estou dando um conteúdo que nem todo aluno consegue, eu tenho que adaptar, se eu quiser que todos os alunos eles entendam pelo menos o mínimo do conteúdo. Então não pode ser fixa, né? D, as adaptações curriculares envolvem modificar o currículo apenas na forma de conteúdos. Olha esse apenas, cuidado com esse apenas, tá bom? Sem considerar mudanças na metodologia? Não, considerando essas mudanças, tá bom? E letra E, as adaptações curriculares devem ser implementadas apenas em atividades extracurriculares, não necessariamente pode ser em atividades propostas dentro do currículo dos alunos. Beleza? 18ª, pessoal, eu detesto questão assim, mas a Consulpan gosta. Se a Consulpan gosta, nós gostamos automaticamente, né não? 18ª, verdadeiro ou falso? Não sei se você gosta, não sei se você não gosta, mas você vai gostar a partir de agora. Vamos lá. 18ª. Considerando, pessoal, que o currículo escolar, ele é o grande norteador de todo o processo, né, educacional de uma escola, analise as assertivas abaixo, assinalando o V para verdadeiro ou F para falso. Você consegue me ajudar aqui? Bora lá, ver se a gente consegue. Pessoal, primeira, 18ª. O currículo escolar, ele não é estático, ele não é parado, é o que está dizendo. Uma vez que ele continua sendo construído ao longo do período letivo. Me ajude aí. É verdadeiro ou é falso, pessoal? O currículo, ele não é estático, ele se movimenta, ele é flexível, né? Ele continua sendo construído ao longo do período letivo. Você concorda com isso? É só dizer se é verdadeiro ou se é falso, tá bom? Planejamento é flexível, currículo, plano de aula, enfim. Próxima. As inovações tecnológicas no currículo escolar, como jogos, redes sociais, aplicativos, entre outras ferramentas de ensino, elas ocasionam o abandono dos livros, pessoal? Escolares, o uso das TDICs e tudo mais ocasionam, nós já falamos sobre isso. Da leitura e da pesquisa de professores e alunos. Tu concorda, tu discorda, né? Enfim, vamos lá. A Edelvânia já colocou a opção dela de completo, né? Vamos lá. O agrupamento de estudantes que apresenta dificuldade de aprendizagem em uma mesma turma, separando-os dos que têm mais facilidade para aprender, é considerável saudável, pessoal? Eu separar meus alunos, os que sabem, os que não sabem, enfim, né, para o desenvolvimento dos próprios alunos e do trabalho pedagógico do professor. E, por último, o currículo ele atua não apenas para o desenvolvimento das habilidades cognitivas, de raciocínio lógico, a inteligência, a capacidade de resolução de problemas, como também ele focaliza as não cognitivas voltadas à resiliência, curiosidade, cooperação e sociabilidade, né? Vamos de baixo para cima, vamos começar de baixo para cima. Pessoal, a última.
Eu estou dando aula aqui só de conteúdo, ou eu estou brincando de vez em quando, trazendo histórias aí um pouquinho da minha vida, da minha realidade e tudo mais. Eu estou trazendo coisas a mais fora resolver questões. Isso eu estou fazendo justamente o que a última opção está dizendo. Não, obrigado, é só dar matemática, né? Eu posso ter a resiliência, a curiosidade, a cooperação, a sociabilidade. Eu posso falar de situações que os meus alunos eles possam gostar, entender, que leve ao aprendizado de matemática também, não posso? Posso, né? Então, nesse caso, a última também, ela está justamente falando isso. Não apenas matemática, números, cálculos. Opa, eu posso trabalhar matemática de tantas formas, né? Então, a última, ela é considerada verdadeiro, tá bom? Verdadeiro. Já vai por eliminação, já olha ali quem é a última verdadeiro. O agrupamento de estudantes que apresentam dificuldade de aprendizado em uma mesma turma, separando os que têm mais facilidade para aprender. Vou separar aqui. Opa, peraí, não pode se misturar aqui, não. Lembra que eu falei que eu posso juntar alunos que se desenvolvam juntos, que aprendam juntos, mas separar um aluno do outro, só porque um aprende e o outro não aprende, não é saudável, né? Como ele diz aqui, tá bom? Essa aqui é falsa, pessoal. Tranquilo? Então, verdadeiro, falso, de baixo para cima. Próximo. As inovações tecnológicas no currículo escolar, elas vão ocasionar o abandono dos livros? Não, pessoal, não necessariamente. Quem gosta de livro, gosta de ler. E vai levar isso para a prática da vida toda, né? Ou então da perspectiva escolar. Falso também, tá certo? E a primeira, o currículo escolar ele não é estático, não é algo parado, pessoal, não é algo ali, enfim, que não possa ter, né, uma modificação e etc. Uma vez que ele continua sendo construído ao longo do período letivo, ele é flexível, tá bom? Assim como o PPP é, assim como o plano de aula é, tá certo? Tranquilo? Tem gente aqui que diz, professor, eu nunca consigo chegar até o final do livro didático. Eu também não, pessoal. Mesmo eu planejando direitinho, mas o que é que acontece? Acontece paralisação, greve, acontece tanta coisa, não? Às vezes a gente não consegue chegar ao final do livro e tá tudo bem, né? É só a gente, às vezes, priorizar, apressar o passo, às vezes, e tudo mais. Acontece, tá bom? Então, a primeira é falsa. Então, falso, perdão, desculpa, pessoal, desculpa, verdadeiro, ele não é estático. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Beleza? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ele não é estático, ele continua sendo construído ao longo do período letivo. Então, a resposta é a letra D, né? Letra D é o nosso gabarito, tá bom? Deixa eu até ver aqui se é a letra D mesmo. É, letra D. Penúltima, pessoal, penúltima. Professor Gabriel, não quero ficar até a 20ª, eu posso sair? Rapaz, você fique à vontade, mas quem aqui não conhece uma pessoa que já foi eliminada por uma questão, hein? Olha aqui, se vocês não conheciam. Olha aqui, se vocês não conheciam. Eu já fui eliminado por uma questão, sabe aonde? Em São Gonçalo do Amarante. Posso nem dizer que eu estou mentindo, porque 2019, 2000 quando foi o concurso de São Gonçalo, pessoal? 2019, 2018. Acho que foi por aí. Pessoal, uma questão, uma. Minha redação não foi corrigida. Minha redação, eu tinha treinado um dia antes o tema sobre o quê? Meio ambiente, que a CETRED ama, pessoal. Eu tinha feito bem bonitinho, né? E tudo mais. Olha, em 2017, né? Minha redação estava bem bonitinha, mas por uma questão. Então, se você quiser sair, você fique à vontade, viu? Pode sair, não diga nada, né? Vamos lá. 19ª questão, vamos lá. Mais uma, pessoal, bem facinho, ó. As teorias do currículo aqui. Mais conhecidas, elas acomodam-se em 3 categorias. Aquelas em que o conhecimento curricular, ele não é questionado. Opa, não é questionado, é mais do mesmo. Tradicional. Lembra que eu falei? Teorias tradicionais. Ou elas também podem ser chamadas de acríticas. E que não são críticas, o A é negação. Tá certo? Lembra da uma aula de biologia, né? Tem o biótipos e abiótipos, é uma coisa assim, né? O A, ele é negação, né? Então, teoria tradicional ou teoria acrítica, certo? Aquelas que o conhecimento curricular, ele é questionado, nesse caso, né? Por ser considerado espaço de poder e ideologia, elas são chamadas de teorias críticas. Elas podem ser questionadas pelo poder, pela ideologia, Paulo Freire, né? E aquelas em que o conhecimento curricular ele é questionado por ser considerado espaço de conflito cultural, que é a nossa realidade atualmente, que são as questões de ideologia, né, as questões de sexo, de gênero, tá bom? Que são as teorias pós-críticas. É o chamado tudo é relativo, né? É relativo o gênero, a sexualidade, a questão enfim, raça, cor, etnia, religião, enfim, tá bom? Pessoal, bem tranquilazinha essa aqui, viu? Você vai colocar, se for teoria tradicional, você coloca TT. Se for teoria crítica, TC. E se for teoria pós-crítica, TP. Só isso. E aí você olha para a coluna B.
Qual dessas aqui fala sobre gênero, discurso, identidade, subjetividade, colonialidade? Eu só estou em dúvida na colonialidade, pois foca só nos outros, que já eu explico, tá bom? Qual é a que foca nos objetivos, metodologia, eficiência, eficácia, racionalidade, né? Enfim, mais do mesmo. Ideologia, a última. Ideologia, hegemonia, resistência, reprodução, classe social, né? E aí, pessoal? Professor, agora ficou fácil. Aí tem gente que diz, professor, tô boiando, não sei, não entendi e tudo mais. Faz parte, né? Vamos lá. Pessoal, gênero é polêmica até hoje. Questão de gênero, discurso, identidade, homem, mulher, gênero, subjetividade e etc. Isso é tradicional, é crítico ou é pós-crítica? Diga aí para mim. O que, é que a gente está vivendo hoje? Ideologia que o pessoal diz, né? Ideologia de gênero, não sei o quê, não sei o quê. Não tem esse discurso, né? Enfim. Pessoal, teoria pós-crítica, tá bom? É o que fala de gênero, né? O que fala da questão das identidades, né? Da subjetividade, tudo é subjetivo, tudo é relativo, tá bom? Essa questão da colonialidade, como ele diz aí, também abrange essa questão, certo? Relacionada ao quê? Ao eu, né? Relacionada, por exemplo, eu posso dizer para vocês, como é que eu me identifico? Né? Eu sou um homem, vou aqui falar para vocês, eu sou um homem hétero, desse jeito, professor, o que é isso? O que é cis? O que é hétero? O que é, enfim, são conceitos que a gente tem agora na pós-crítica, que a gente não tinha antes, né? Que a gente tem agora, tá bom? Objetivos, metodologia científica, eficiência, eficácia, racionalidade é mais do mesmo, né? A razão, né? Os objetivos, a metodologia é o que é tradicional, né? Enfim, você pode até lembrar de um plano de aula bem tradicionalzinho, tá bom? Algo do tipo, eficiência, eficácia é o que gera resultado, é o mais do mesmo, tá bom? Teoria tradicional. E a teoria crítica nesse caso, que é o TC, né? Ideologia, hegemonia, resistência, reprodução, classe social, tu vai lembrar de quem? Paulo Freire, vai lembrar de Karl Marx, né? Resistência, reprodução, classe social. Eu estou trabalhando por quê? Porque eu tenho que ganhar salário. Mas por quê? Porque eu tenho que isso. Mas por quê? Né? Sempre a criticidade entrando ali dentro dessa perspectiva, tá bom? Nesse caso, a Delvânia já colocou o gabarito. TP, TT, TC, desse jeito, né? Qual a opção? TP, TT, deixa eu ver. Acho que é letra D, né? É, letra D. Letra D aqui é o nosso gabarito. Muito bom, Delvânia, Eliette, muito obrigado aí a vocês. Letra D é o nosso gabarito. Tá bom? Pessoal, podem ir, viu? Tchau, até a próxima. Não querer a 20 não, né? Bora lá para a 20ª questão. Rapaz, eu pensei que eu não fosse chegar vivo, mas estamos aqui. Vamos lá. 20ª, a última. A elaboração de um instrumento avaliativo deve considerar os aspectos abaixo elencados. Pessoal, eu estou falando de avaliação. Eu tenho que saber o que é que eu vou utilizar dentro do meu processo avaliativo. É só tu ler um por um o que é que tu vai usar e o que é que tu não vai usar. Tá bom? Vamos lá. No teu processo de avaliação, vamos lá, enquanto professor aí dos anos iniciais, de reforço, né? Enfim, vamos lá. Clareza e objetividade da linguagem da linguagem empregada. Eu tenho que ter isso, pessoal, eu tenho que avaliar a clareza e a objetividade da minha linguagem empregada enquanto avaliação. É bom, né? Tenho, né? Eu tenho que avaliar a minha contextualização, o meu contexto, daquilo que eu quero investigar. Em uma pergunta, por exemplo, sem contexto, nós podemos obter inúmeras respostas e talvez nenhuma relativa ao que de fato nós gostaríamos de verificar. Acontece isso se eu não tiver uma pergunta com contexto. Eu vou entrar numa pergunta realmente sem contexto, onde eu não vou ter um resultado que eu queria, etc. É isso que ele está querendo dizer, tá bom? Que eu preciso ter uma contextualização daquilo que eu quero. Eu preciso ser objetivo, porque se eu não for objetivo, meu aluno não entende o que é que eu queria, tá bom? É o que ele diz na 2. 3. Conteúdo, ele deve ser significativo. Isso eu estou falando desde a primeira questão, que o conteúdo deve ser significativo. Se eu digo para vocês, eu tenho certeza, eu boto minha mão no fogo agora, que se não tivesse edital aberto, não tinha nem metade dos que estão aqui, 70 alunos até numa hora dessa. Pode dizer, não tinha nem metade, porque não tem edital aberto, para que eu vou estudar agora, e etc, etc. Então, essa aula para vocês, ela é significativa porque tem edital aberto, porque vocês querem passar, por isso que é significativa, não é não? Certo? Então, também tá certo. 4, né? Certo? Vocês já estão elogiando, já estão se despedindo. Vamos lá. 4, coerência com o propósito do ensino. Pessoal, eu preciso ter, certo? Onde é que eu quero chegar? Qual é o meu propósito?
Se eu estou dando uma aula de didática, por que eu estou dando aula de didática? Porque tem no edital, porque tem conteúdo programático, porque eu quero que vocês sejam aprovados. Vocês viram aqui que todos os conteúdos que a gente trouxe tá no edital. Eu nem li o edital, professor. Pô, vá ler esse edital que tá lá. Tá lá no Eusébio, tá lá no Maranguape, tá lá em outras bancas também. Enfim, coerência com os propósitos de ensino? Com certeza eu tenho que ter. E, por último, explorar a capacidade de leitura e escrita, bem como o raciocínio. Eu tenho que fazer com que o meu aluno, nesse caso, certo, pessoal, ele tenha um bom desenvolvimento da leitura, da escrita e do raciocínio lógico dele, tá certo? Eu tenho que desenvolver tudo isso no meu aluno. Não adianta ele ser bom da escrita e não ter uma leitura legal, bom escrita e leitura, mas não ter um bom raciocínio e tudo mais. Eu tenho que avaliar ele de todas as formas, beleza? Professor, explica o item 2 na hora. Contextualização daquilo que investiga. Eu preciso contextualizar o que eu quero. Por exemplo, eu estou dando uma aula na EJA, certo? E eu falei de Paulo Freire, né? Paulo Freire dá uma aula contextualizada. Para que eu vou trabalhar coisas lá de fora, se eu posso trabalhar coisas da minha comunidade, da minha realidade? Entendeu? Então, eu tenho que contextualizar o meu conteúdo. Por exemplo, se eu for perguntar a um aluno da EJA, né, o que é, por exemplo, o cateto da hipotenusa do não sei o que, na primeira aula, talvez ele não saiba. Mas se eu perguntar para ele qual é a área do terreno que ele plantou o milho dele esse mês, opa, peraí, que ele vai dizer que é tanto por tanto, não vai não? Vai sim. Ele sabe a área do terreno dele, por exemplo, entendeu? Então, a contextualização do que eu investigo, ela é importante, tá certo? Por exemplo, aí ele diz, né? Em uma pergunta sem contexto, nós podemos obter qualquer resposta, inúmeras respostas. Então, se eu não contextualizo o que eu quero, eu obtenho qualquer resposta, tá certo? Tranquilo? Todas estão corretas, não é não? Letra A é o nosso gabarito. Letra A é o nosso gabarito, pessoal. Tá certo? Aí eu digo o seguinte, eu passei de 7h30 até 9h30 aqui com vocês. Será que eu consegui te convencer, pessoal? Porque meu objetivo, pessoal, não era te convencer. Se você acha que era, não era te convencer. O meu objetivo era me sentar aqui. Olha meus cachorros, tudo latindo, meu Deus, me fazendo vergonha no final da aula. Meu objetivo era sentar aqui, pessoal, e falar com a Andressa, com a Marcilene, com a Thalita, com o Wilton, com a Edelvânia, e dizer para vocês que vocês estão mais perto do que nunca de serem aprovados no concurso de vocês. Agora, se você desistir, se você, não, professor, já está o meu tempo, né? Eu sou temporária mesmo, etc. Enfim, vou ficar nessa, pessoal, não dá certo. Não dá certo, tá bom? Se tem uma coisa que é bom, é ser concursado, é ser efetivo, tá bom? Eu sou efetivo aqui na Prefeitura de Fortaleza, como eu disse para vocês, é algo que eu desejo até para o meu inimigo, acredita? É ser efetivo. Porque ninguém pega aqui, ó. Ninguém pega. Vocês gostam de alguém que pega aqui? É muito ruim, pessoal, certo? Então sejam efetivos. Professor é muito fácil, né? Não. A gente tem que estudar, tem que ralar para ter história para contar, viu? Tem que ter história para contar. Vocês vão lembrar. Vocês já tiraram o print dessa aula aqui? Já tiraram uma fotinha, né? Já pegaram aí para postar no Instagram e tudo mais? Porque não é por mim, não, viu? É para vocês mesmo. Pessoal, eu lembro, eu tenho meus videozinhos aqui, eu estudando de madrugada, né? Estudando de madrugada, dizendo assim, rapaz, será que isso aqui vai valer a pena, cara? 2h da manhã, já já o sol vai nascer, e eu estudando, né? Será que um dia eu vou ser realmente efetivo, etc? 3 anos depois, 2 anos depois, tudo faz sentido, tá bom? Então, tirem print, só não vão postar tudo, viu? Porque tem gente que não quer ver você bem, tem gente que não quer ver você. E outra coisa, não diga nada para ninguém antes de acontecer, tá bom? Promete para mim? Não diga nada para ninguém antes de acontecer, só depois de acontecer. Aí você posta seu nome no Diário Oficial, você posta lá, passei e tudo mais, enfim, quando sai no Diário Oficial, tá bom? Gente, se você gostou dessa aula, esse é o modelo de... Não vai ser 100% modelo de questão, porque eu vou trazer umas questões bem grandonas. No curso eu não vou pegar leve, né? Vou trazer questões grandes, vou trazer questões contextualizadas, mais desses assuntos também, né? Ampliar os assuntos do nosso curso de aulas ao vivo e gravadas, tá bom? Então, se você gostou do tio Gabriel, você pode falar para seus amigos, rapaz, tem um professor que ele é lá da Caucaia, que ele é muito bom, que ele se garante, né? Dizem que ele é um dos melhores, vixe, né? Tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelos elogios. Isso aqui é IB Concurso, isso é professor Gabriel Corrêa, e agora eu vou jantar, vou tomar um belo banho, porque amanhã tem que levantar para ir dar aula para os meus pequenos também, tá bom? Foi um prazer dar aula para vocês, foi um prazer estar aqui com cada um de vocês. Um abraço, tamo junto. Eu espero ter aí, enfim, ter suprido as expectativas. Tá bom, Eliette e os demais? Boa noite para vocês. Tamo junto. Espero vocês no curso, viu? Quero ver vocês lá. Se matriculem. Valeu, tamo junto. Abraço.
Valeu, obrigado, gente. Valeu.